Bem-vindos a mais um episódio do MagraCast. Este é o episódio de número 10 e eu trouxe convidados especialíssimos, queridíssimos do coração. Nada mais, nada menos que Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta. Muito obrigado desde já por vocês terem aceitado o convite de estar. Eu sei que a agenda de vocês é bem acochada, não é verdade? Aceitar é uma palavra um pouco diferente. A gente estava doido para vir aqui, doutor Ivan. Foram convocados, na verdade. Tiveram que vir. Recebemos essa alegria. Acho que a melhor coisa a dizer, recebemos essa oportunidade, essa alegria de estar aqui com você, com o seu público. Você tem feito um trabalho espetacular nas redes sociais também, e eu lhe dou os parabéns, levando esse conteúdo tão, mas tão necessário. Não saberíamos dizer o quanto. Olha, se tem um absurdo de alguém que ainda não os conhece, eu vou apenas apresentá-los também, porque não é possível, mas o figurino manda, né? Assim, a gente tem que apresentar, né? Então, Ana Clara Rocha, ela é influenciadora cristã, evangelizadora, artista, empresária, escritora, e o Ítalo Poeta é músico, instrumentista, compositor e cantor. Juntos eles alcançam mais de 100 milhões de visualizações mensais nas redes sociais, entre YouTube, Instagram, TikTok, com evangelização e a música, e eles organizam o famosíssimo grupo de oração Exército de Deus, da qual eu digo que sou participante, membro ativo, com muita alegria. Gente, olha, estamos aqui neste MagraCast, né? Amei o nome. Né? Só pra constar. Ana Clara, como foi que a gente se encontrou, né? Ana Clara e Ítalo, eu tava pensando aqui, nada é em vão, a gente tá aqui nesse momento conversando, temos aí um longo tempo pra gente conversar sobre vários assuntos, mas eu tava pensando aqui os primeiros momentos, alguns anos atrás, né? E eu sou completamente inocente dessa amizade, né? Nunca fui atrás, né? Assim, eu na verdade, eu tinha ouvido falar de longe, né? E vocês caíram na minha frente, né? Como uma bênção, como uma chuva que vem dos céus, né? Na realidade, doutor Ivan, a gente foi atrás do Senhor, né? Porque a gente estava muito necessitado de vida de novo. E a gente vai falar sobre isso aqui com certeza. A vida estava escorrendo pelas nossas mãos, pelos nossos dedos. E assim, a gente ouviu falar do seu trabalho através do meu cunhado, Diegão. Sim, a Aninha vai poder Diegão falar Rocha. sobre isso. Diegão Rocha, que agora está para se tornar padre, né, nesses próximos dias. Então agora, doutor, é Diácono Diego Rocha. Diácono Diego. Daqui a pouco vai ser padre, vai ficar desatualizado no MagraCast. O Diego, ele trouxe pra gente um testemunho real, né? Um testemunho sincero, e a gente viu acontecer debaixo dos nossos olhos uma transformação muito grande. Muito grande. O Diego transformou a sua vida através de informações que ele colheu nas suas redes sociais. Sim. Antes de lhe conhecer, ele já usava aquelas informações, as suas postagens, e a vida dele foi mudando. E a vida da mãe dele foi mudando também. Ele passou a imprimir na mãe dele, na minha sogra, Dona Ilma. Um beijo, Dona Ilma. Imprimir aquela rotina saudável que você colocava nas suas redes sociais. E aí, quando a gente perguntou, Diego, o que é isso? Isso é muito impressionante, porque eu abri o meu Instagram, a minha rede social, né, em julho de 2019. Porque eu estava impactado com o que eu estava descobrindo nos meus estudos. Eu estava com obesidade, depressão, diabético, tá? Eu passei por tudo isso, né? Então, e ao estudar, procurar uma solução para tudo isso, eu fiquei tão impressionado com o que eu encontrei, e que a gente vai falar nesse MagraCast de hoje, que eu não posso guardar essa informação para mim. Então, quando você me conta que alguém se beneficiou, né? E para quem não sabe, o Diego é irmão da Ana Clara, né? E a própria mãe da Ana Clara teve esse benefício também, sem eu saber. Ou seja, olha a importância de você não colocar um conhecimento, ou como diz até o Evangelho, a luz debaixo do alqueire, né? Se você tem uma luz, algo que vai iluminar alguém, é preciso divulgar, né? Conta pra gente, Ana Clara, como foi um pouquinho da história da tua mãe também, né? O Diego conheceu o meu perfil, começou a aplicar aquilo que eu ensinava sobre alimentação saudável. Eu soube que isso chegou também na sua mãe. Sim. E depois chegou para vocês. Sim, absolutamente. A primeira coisa que eu quero dizer, doutor, é que é uma felicidade estar aqui no MagraCast. Esse nome, ele já diz tudo realmente. Qualquer ser humano quer ser saudável. Sim. E
O senhor, como eu chamo, viu, gente? É uma forma respeitosa. Doutor Ivan é muito jovem, mas ele é um amigo, é um irmão, é um ser humano que caminha com a gente. Foi um presente realmente dado por Deus. E a forma com que aconteceu foi a forma mais bela que possa existir. Nosso Senhor me ensina que o amor, ele é amor quando é gratuito. E ter conhecido o seu trabalho, mas antes de tudo a sua missão. Eu sempre digo que o Senhor tem uma missão tão grande de fazer com que as vidas possam se encontrar com que aquilo que Deus deu de mais belo, a vida delas. E que muitas vezes vai escorrendo pelas mãos, como o Ítalo estava dizendo, e você não sabe mais como apanhar. Você não sabe mais como viver. Você não sabe como se cuidar. A rede social é algo tão rápido que todos os dias, de forma frenética, alguém está ensinando alguma coisa, está dizendo alguma coisa. Sim. Mas como é que você sabe que aquilo é verdadeiro? E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Tudo aquilo que você estava ali postando, colocando, ensinando de forma gratuita, ou seja, amando de verdade as pessoas, porque naturalmente neste mundo que a gente encontra, as pessoas retêm a informação, o cuidado, elas sempre querem alguma coisa por isso. E foi isso que me chamou a atenção. O Senhor me ensina que amor é gratuito. O Senhor está amando as pessoas. Não importa quem está ali na rede social, o Senhor está amando. Então, quando o meu irmão ele começou a ter acesso a essa informação ele foi colocando em prática e foi vendo que era verdadeira. E a partir do momento que o amo tanto, vi que depois de toda uma luta pela vida, né, como muitas pessoas conhecem um testemunho fortíssimo dele, e ele precisava de cuidado com a saúde, foi o Senhor quem deu isso. Né? Foi Deus, literalmente, utilizando do Dr. Ivan, né, do Senhor. Então, quando eu vi aquele resultado acontecendo, verdadeiro, ele não podia ter um peso maior, ele tinha que ter massa muscular, ele tinha que ter energia, ele tinha que ter força física, ele pedalava, ou seja, do seminário até o seminário da Prainha até o diaconato. Quando tudo aquilo foi fazendo sentido nele, começou a me dar um despertar. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E ele disse, Dr. Ivan, um homem de Deus, direto, direcionado e muito estudioso. Foi aí que a gente começou a chamar de cientista. Cientista. Quem é o Dr. Ivan? Um cientista. Lá em casa você tem alguns apelidos, viu, doutor? Bom saber. É bom saber. Vamos revelar tudo aqui neste MagraCast. Um cientista. Então, ali ele disse, começa a seguir que você vai ver. Então, ele me vendo fadigada, com um ritmo de vida intenso. Quem evangeliza não tem muito por quem esperar. As almas têm sede de Deus e a gente precisa ir. Então, com uma vida que exige uma alta performance, né? E ali naquele momento ele foi e disse, começa a seguir, você vai ver o conteúdo e você tá vendo aqui em mim e é isso, tem que seguir aquilo ali. E aí chegou o ápice do momento da minha mãe, que tinha diabetes altíssima, hipertensão, a gente socorria minha mãe com 18, 19. Era uma coisa que a gente olhava e dizia assim, ela é pequenininha e tudo, meu Deus, nosso amor, e às vezes a gente não sabia. E a mamãe muitas vezes cai ali na questão da boca, come isso, come aquilo, come... Sem saber que isso era que estava causando o problema. Sem saber. Né? Isso é o que mais impressiona. Como é o ditado que diz, morre pela boca é como peixe. Morre pela... A comida literalmente. Estava matando a comida errada, o alimento errado. Então... O que mexeu com a gente foi quando meu irmão, já tendo vivido tudo que o senhor colocava, ensinava, e ele fez corretamente, determinado como é. Quando ele teve férias do seminário, então foi a oportunidade dada por Deus. Mamãe, vamos mudar, né? Ele ficou em casa com ela, ou seja, no período que era permitido estar, e ele disse, mamãe, eu vou fazer com a senhora o que eu fiz comigo. E a senhora vai seguir. Amém, mamãe? Porque ela obedece a ele, né? Amém. Começou. Dia a dia, ele acompanhando e fazendo. Mudou a alimentação? Mudou a alimentação. Só a proteína, que é desafiador tirar na primeira semana. Você pensa que não vai nem... Na segunda, você diz, como é que eu não vivi isso aqui a vida inteira? Já tô falando de mim.
E ele foi mudando semana por semana, dia após dia, o sono foi melhorando. E a minha mãe, aconteceu um fato muito específico com ela. Deus é tão fiel que isso tudo ele deu a oportunidade a partir do momento que, quando a minha mãe, ela teve um pico tão alto de diabetes, que no hospital, quando ela passou mal e meu irmão levou, que eles estavam no interior, ela ia amputar o pé. Eu nunca esqueço esse dia. Uhum. Às vezes Deus permite, doutor Ivan, coisas dolorosas na nossa vida para que a gente possa, então, sair do lugar. É verdade. É igual a história do cachorro, né? Não sei se o senhor conhece, que o cachorro ficava em cima de um prego e todo mundo passava por aquela mercearia, aquele mercadinho, e dizia: por que esse cachorro chora tanto? E o dono do mercadinho disse: ele está em cima de um prego. E a pessoa disse: mas por que ele não levanta? Uhum. Porque não doeu o suficiente. Uhum. Às vezes, quando não dói o suficiente, você não sai do lugar. É verdade, isso aconteceu comigo. Eu só mudei quando eu tava acamado. Isso, olha isso. É. O nosso orgulho, às vezes, faz isso com a gente. Nosso orgulho, isso. É. E às vezes a gente nem percebe que é isso que está nos matando, ou seja, a raiz é essa. E quando aquilo aconteceu, chocou a todos nós. Perder um pé. Um pé. Aí todos nós, meu irmão, eu, o Diego, o Carlinhos e tal, meu pai disse: olha onde nós chegamos. E eu nunca esqueço, me vem agora a imagem, ali o Diego começando o seu processo, né, de entrada no vocacional, e ali eu entreguei a Deus naquela missa. Eu disse: Deus, muda a vida da minha mãe e muda também a nossa vida para que a gente possa ajudar ela. E é uma questão de consciência. Na hora que aquilo aconteceu, meu irmão, já tendo vivido aquilo que você ensina na rede social, aplicou. E ainda tinha a oportunidade de dizer: mamãe, se a senhora não fizer, vai perder o pé. vai perder o pé. Se não tivesse acontecido aquilo, ela não acreditaria. Olha até onde a gente chega. O mal que a gente pode se fazer. Sim. Então, naquele momento, minha mãe seguiu. E, doutor, minha mãe não teve mais diabetes. Minha mãe não teve mais hipertensão. Ela não só, graças a Deus, está com os pés, mas a saúde dela, a alimentação, como você ensina, verdadeiramente cura. Você é o que você come. Eu nunca tive tanta certeza. Então, ali a gente viu o que Deus faz através do Senhor. É muito forte. Então, aquilo marcou minha vida. No que veio o testemunho da minha mãe, mexeu comigo, com o Ítalo e com todos à nossa volta. Sim. Seus ensinamentos estão permeando a nossa família inteira. Amém. Inteira. Os meus pais, os meus irmãos, a minha irmã, todo mundo observa o que está acontecendo com a gente, né? Porque está acontecendo uma mudança muito grande com a gente e todo mundo acaba embarcando. Quem imaginava que vocês iam estar numa sexta-feira de manhã tomando um caldo de osso aqui com Caldo vocês? de ossos. Delícia. Doutor, eu quero Hoje- lhe dizer que o senhor já me ensinou tanta coisa nessa vida, mas este caldo de ossos, que é esses dias eu Um tava brinde aqui, ó. Um brinde, aqui pra nós. um brinde. brinde. Esse brinde, talvez você não tenha feito na sua casa ainda, mas um dia você vai fazer. Caldo de ossos, Caldo né? de ossos. Não, pare de se mimar, gente. Ele tinha que me dar essa caneca. Cadê essa caneca? É, exatamente. Ei, Né? A minha também é o minha melhor homenagem, que ó. existe É, no todo mundo. Todo mimado, todo mimado gosta de café. Eu sou mimado e gosto de café. Faço um agradecimento especial à Farmácia Evidência, que acredita no MagraCast, né? Que nos concedeu também Meu esses Deus. caldinhos de ossos maravilhosos, né? Que está à disposição de vocês. Vou até colocar um link aqui na descrição para você adquirir também. E o profissionalismo deles, né? É uma farmácia que eu indico e que compra a briga pela saúde conosco, né? Nós somos completamente adeptos aos produtos da Evidência. Somos, eu sou apaixonado do caldinho de ossos, ou seja, todos os dias, pra Aninha tá forte, Vou até evangelizando desde dar aqui mais da alguns para manhã. vocês de presente para vocês Não. levarem. Doutor Ivan, e eu Agora, quero... isso aqui, doutor, tem um detalhe. Isso aqui mudou minha história quando pegando avião todo o tempo, fazendo show, Sim, voltando, legal. madrugada. Quando o senhor me apresentou o caldo, o senhor disse assim: não, são 10 gramas de proteína. Eu disse: como, doutor? Na sua mão. Quando eu entendi que eu cheguei dentro do avião, que estava amanhecendo o dia depois de um show, Jesus amado, 15 horas de viagem, que eu peguei aquele sachê, abri e disse: era, moça, me dê um copo com água quente, que eu coloquei dentro. Salvou a tua...
Salva também. Eu Com também faço louvor, muitas né? viagens. Gente! É até uma boa ideia, hein? Dá Quem uma faz boa- muitas viagens, né? Com louvor. Meu Deus, aquele maravilhoso. mudou tudo. Pra mim tem que ser prático, doutor. O que nos leva ao seguinte questionamento, né? As pessoas hoje, elas... E é um grande objetivo de a gente estar aqui comunicando isso tudo, né? As pessoas estão hoje caindo pelos cantos, adoecendo e até, né? Indo Sim. mesmo até as consequências finais por falta de conhecimento. Um conhecimento que liberta. Sim. Um conhecimento que é simples. Perfeito. Né? Eu nunca ensinei algo complexo que vocês não pudessem, qualquer pessoa pudesse colocar em prática na sua vida. Né? E ao mesmo tempo me sinto devedor dessa informação que eu conquistei pelo estudo. Né? Então, me impressiona muito que, assim como a história da tua mãe, do teu irmão, de vocês, da fadiga que vocês sentiam muito no início e a necessidade de ter energia para servir, para estar à disposição. Quantas pessoas não passam exatamente por essa situação? Sim. E acham que é normal ter pressão alta, acham que é normal estar diabético, ter gordura no fígado, se sentir fadigado o dia todo, não ter energia para viver? Desde quando isso se tornou normal? Né? Por que isso foi normalizado? Né? E aí a gente entra aqui até assim numa certa indignação. Sim. Com certeza. E esse espírito de indignação foi que me fez, não, eu preciso falar. Isso é maravilhoso. E eu aproveito aqui para lhe colocar um questionamento que eu trouxe no meu coração. Essa desinformação que nos soa orquestrada, essa desinformação sobre como viver melhor, que parece que não é todo mundo que quer fornecer para a sociedade, ela alcança os menos favorecidos, mas ela alcança todas as outras classes sociais. A gente vê pessoas riquíssimas, certamente tem um amparo, né, ao seu redor de todo tipo de profissional, com depressão, com ansiedade e com cansaço, com fadiga crônica, né? O quão simples é o que você traduz, o que você passa, e que essas pessoas que já deveriam ter acesso a isso há muito tempo não têm, ou não creem ainda, né? Ou não acreditam ainda que é tão simples viver bem. Sim. Aonde é exatamente que está, na sua opinião, doutor Ivan, o gargalo? Por que a sociedade não tem essa... ainda não tem e precisam de pessoas como você com coragem para falar? Onde é que está esse gargalo? Por quê que não tem mais gente falando disso ainda? Ou será que essa vertente está nascendo? Ou será que você tem visto isso? A vertente está nascendo. Está nascendo. Mas estamos no século XXI, já poderia ter nascido há muito tempo. Perfeito. Ou seja, está atrasado. Perfeito. Então, essa tua pergunta, ela tem... Eu posso enumerar aqui na minha cabeça, se abriram vários pontos de resposta, né? Primeiro que não se ensina saúde na faculdade de medicina. Pode parecer absurdo o que eu estou dizendo, e é mesmo. Né? Eu não aprendi qual era o caminho para uma pessoa ser saudável na minha faculdade. Tá? E isso vem de uma orquestração de como se deve ensinar medicina no mundo inteiro. Tá? Isso não é teoria de conspiração, é assim. Medicina tem que ensinar isso. Ainda é uma medicina farmacocêntrica ou centrada na doença. Então eu dou o diagnóstico, tem isso aqui, então eu passo esse remédio. Se ele tem um problema, então eu vou para outro remédio. Então se tornou mais um ensino técnico do que uma arte, porque a medicina ela sempre foi uma arte. Eu gosto muito de comparar a medicina com um alfaiate. Né? O alfaiate, ele nunca faz uma roupa igual a outra. Nunca, não tem como. Por mais que seja o mesmo tecido, o mesmo modelo. Porque para aquela pessoa vai ser diferente. Medicina é exatamente isso. Né? Eu uso muito essa linguagem na consulta com o meu paciente. Olha, nós vamos costurar a sua saúde. Tem princípios gerais, ou seja, de estética, de beleza, assim como para o alfaiate. Né? Existem princípios de fisiologia, de bioquímica, de como funciona o corpo. Mas em você, um outro detalhe vai ser diferente, porque nós temos um metabolismo e cada pessoa tem alterações específicas
que exigem tratamentos únicos, artesanais. Então a medicina é uma arte. Perfeito. Ela não é somente uma ciência. Só que ao você centralizar a medicina como uma ciência, você, de certa forma, esquece a arte. E aí você... O que é que difere hoje um médico de uma inteligência artificial, por exemplo? Hoje uma IA te dá um diagnóstico muito melhor do que um médico. Eu boto lá no meu chat GPT, olha, o paciente me disse que tem isso e isso, o que pode ser os diagnósticos dele? Ele me dá uma lista muito mais completa do que eu poderia dar, apesar de eu já ter formação de especialidade e tudo mais. Porque essa informação técnica está disponível. Agora, o médico é aquele que precisa pegar toda a informação, todos os sintomas que você está me dizendo, somar ao conhecimento científico que já existe e traduzir num tratamento único. Perfeito. Olha a complexidade disso. Perfeito. E isso, infelizmente, não é ensinado dessa forma. Perfeito. Mas está acontecendo um movimento, e graças a Deus, Deus tem me conduzido isso também, de ensinar, claro, eu continuo aprendendo, que a gente vai aprender até o último dia da nossa vida, mas começando a ensinar outros médicos. Né? Tenho ido muito a São Paulo, semana que vem estou lá de novo, então a gente faz uma mentoria de médicos. Justamente como eu tenho um mentor lá, Dr. Alexandre, né? E ele me chamou para ser mentor com ele, então eu sou mentor juntamente com ele. Existem outros mentores, então a gente está fazendo esse movimento a nível nacional, que de repente pode se tornar também a nível internacional. Então a mudança está acontecendo, né? Mas é de indignar tudo que vem acontecendo. De fato, todos os dias eu tenho vontade de chorar nas histórias que eu escuto dos pacientes, dos sofrimentos que as pessoas trazem, que poderiam ter sido solucionados há muito tempo. Perfeito. Eu ouvindo isso, me dá uma felicidade tão grande e gratidão a Deus, porque eu peço isso a Ele, que Ele possa entregar à humanidade mais doutores Ivans. Assim, com essa característica genuína de querer o bem pelo bem mesmo. Essa coisa gratuita e inteligente. Quando a gente vê uma cultura de morte, nem sei se a gente pode falar isso aqui, porque rede social, né? A gente já sabe. Pode falar tudo aqui. E a gente é muito sincero, então Aninha sem filtro, como todo mundo fala. E o que mais me chamou a atenção sempre na sua conduta foi essa, doutor. O senhor vai na contramão da indústria. Eu, como uma pessoa que sempre, infelizmente, tive que usar muito medicamento, antibiótico, corticoide e por aí vai. O senhor lembra que eu tinha uma caixa desse tamanho aqui? Lembro da primeira consulta, no primeiro dia. Caixa enorme, o senhor olhou e disse assim, o que é isso? Aí eu fui dizendo, esse é para sinusite, esse aqui é para crise de alergia, esse aqui... Isso com 35 anos, né? Tudo. Exato. Tudo. Então, eu sou... Senhora Ana Clara. Senhora Ana Clara. A bolsa. Metade da bolsa só a bolsa de medicamentos, senhor. E o que é muito interessante, quando você entra nessa realidade, que você pensa que um incêndio vai apagar outro incêndio, que você toma um remédio e você acha que ele está fazendo efeito aqui, ele está afetando outro órgão seu e não tem fim. E não tem fim. Ou seja, verdadeiramente não é para você ter saúde e ser livre. É para você ficar preso a um caminho, a uma indústria, a um medicamento, a um tipo de alimentação que inflama e você não sabe, ou seja, refluxo, azia, queimação, toma um remédio. Não, depois que você tomar aquele remedinho você vai ficar... Não tem jeito. A partir do momento que você para ele, tudo é igual, ou seja, ele não cura, ele mascara o problema. Então isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Sim. Porque você, é claro, de forma genuína, olha e diz, tira isso aqui e vamos tratar a raiz. E vamos cuidar de forma natural disso aqui. Porque Deus não fez de forma natural, por que não vamos curar de forma natural? Sim. Isso nunca saiu da minha cabeça quando você disse isso pra mim. E é muito importante ficar claro que o nosso corpo ele tem uma grande capacidade de regeneração se a gente der o que ele precisa. E aqui é onde está a base, mais ou menos, dessa forma de fazer medicina, que eu acredito que é medicina de verdade, né? Então, ao encontrar você, como você chegou, né? Conta pra gente o que é que tu sentia muito assim no início, assim. Nossa, o que é que tu pode falar, vai? Meu Deus, não, o senhor aqui, se puder, eu falo tudo. Além da realidade dos medicamentos, né, que isso pesa muito no corpo e incha muito, então eu sempre falava, doutor, pelo amor de Deus, olha o tamanho do meu braço, eu digo.
muita inchada, vem todos os medicamentos, vem o corticoide, mesmo tomando água, né? Mas um inchaço muito grande, muitas dores nas pernas, cansaço, uma fadiga enorme, né? Uma falta de força, que às vezes eu dizia assim, Deus do céu, como é que eu vou cuidar de toda essa demanda? Sim. Já que a gente trabalha, e antes então 24 horas, ou seja, oração da manhã, bom dia meu Jesus, é 5 horas da manhã. Quando vai terminar mais ou menos 11 horas, 1 hora da manhã, a gente estava gravando ao vivo, eram 2 ao vivo, como o senhor sabe, ou seja, 1 hora. Isso na rotina antiga, no né? Período da pandemia e tudo no período mais. da pandemia, é impossível você ser chamada por Deus e amar tanto as pessoas e você olhar e dizer assim, não vai dar. Não tenho energia. Comigo mesma, só tem uma opção. Em Deus venceu, venceu. Você tem que dar. Então, mesmo eu estando daquele jeito com a minha saúde, o amor pelas pessoas é tão grande, a necessidade de cuidar, de amar, de levar o consolo, que você não consegue dizer não vai dar. Sim. Então, eu tinha que ir. E muitas vezes, como quando eu cheguei lá na consulta a primeira vez, eu dizia, eu não sei mais como fazer. Ou seja, eu preciso de energia, eu preciso de força, eu preciso de concentração. Quando se trata de um TDAH, ou seja, depois de passar a cuidar de mim, então descobrir, você não consegue se concentrar e muitas vezes você precisa, porque a realidade é essa, o caminho é esse, temos que fazer tudo isso. Então, quando eu cheguei ali com toda essa demanda, com tudo acontecendo, a azia, o refluxo, a queimação. Depois que você passa pelo refluxo, que você vê que você não tem como deitar, que você dorme sentada, o seu corpo já está exausto. E aí, quando você chegou para mim e disse assim, o seu sono é a prioridade. Como? Num estado de alerta imenso. E aí você percebe que existe aquele caminho que você foi me ensinando. Exatamente. E é uma chave. Olha, ali é uma chave da graça que eu vou lhe dizer, não é uma chave, não. É um molho de chave. Quando você chega para mim e diz assim, se você passar a se alimentar 3 horas antes de você dormir, e se a sua alimentação for a proteína, ou seja, os ovos cozidos, que eu amo, o peixe, 3 horas antes, quando der a hora de você dormir, e que precisa ser organizado para você ter uma rotina de sono, você não vai mais dormir sentada. Cadê eu acreditar que aquilo era verdade? Doutor, pelo amor de Deus, isso não pode. Passe uma semana. E o que eu falava pro Ítalo sempre é, que coisa interessante, doutor. Ele não se desequilibra, ele não fica chateado. A gente é que fica chateado por ver. Que a verdade incomoda, né? Que é verdade. E você não tá fazendo, entende? Era isso. Lá em casa a gente costuma dizer que o senhor é o tradutor da saúde. Você pega toda a ciência, todo o conhecimento, tudo aquilo que é difícil... Traduz aqui pra Aninha, pro Itinho, pra comunidade. Lá em casa, que alguém aparecer com um pedaço de bolo, a gente brinca dizendo assim, doutor Ivan, vou ligar pro doutor Ivan. Então... Tem gente que me ama e tem gente que me odeia também, né? Ai, doutor, eu te amo. Não, o senhor mudou no final das contas, todo mundo passa a amar. Todo mundo. Minha mãe fala com um carinho de você que é emocionante. Eu falo pra ela, mãe, a senhora só teve com ele uma vez, né? Mas eu amo aquele doutor, porque ele mudou a vida de todo mundo e tal. Então já fui muito, muito taxado de ser radical, né? E eu acho que isso é um elogio, na verdade. Né? Porque, na verdade, eu tenho um certo pavor à mediocridade. Então, ou você faz as coisas como tem que ser feito, ou é melhor não fazer, não arriscar. Né? Ou faz bem feito, né? Claro que não é uma diferença entre o perfeccionismo também. Mas a questão não é essa. A questão é se você sabe que com alguns passos simples a tua vida pode ser tão transformada, por que não fazer? Doutor, eu vou lhe dizer uma coisa. Depois que o senhor ensina, e se a pessoa verdadeiramente seguir, ela tem uma mudança de vida tão grande, Exato. tão maravilhosa, que quem tá vendo de fora pode até olhar e dizer, isso é verdade? Isso existe? Porque eu sou essa pessoa. Na primeira consulta eu disse pro senhor, doutor, eu passo perto de um fast food, nossa. Eu passei, o senhor disse, faça uma semana. Foi isso? E eu fiz uma semana. Experimenta.
Na primeira semana, você fica, Senhor Jesus, como é que eu vou fazer isso? Proteína, a água, o sono, a academia, ou seja, uma rotina. Depois que você passa da primeira semana, você fica, Senhor, eu não consigo sentir o cheiro do fast food. Segunda semana, tá? Como é que eu não vivi assim uma vida inteira? Na terceira semana, o seu cognitivo, sua inteligência parece que foi aumentada. Eu não sei o que é isso. Sua força, seu ânimo, sua estratégia, organização. Para quem tem muita coisa para fazer, imagina uma dona de casa. Eu olho para minha mãe. Dona de casa, eu vou lhe dizer, é a pessoa que mais trabalha nessa vida. Eu sei que a gente corre, a gente estuda, tem muita demanda. Ela cuida de uma casa inteira para que uma família inteira possa ter base. Eu sempre penso isso. Imagina uma dona de casa vivendo isso. Então, que é a história da mãe do Samuca. Sim. Outra pessoa. Outro relato, transformada, uma vida transformada. Tanto que ela não quer mais nem saber de mim. Gente, precisa voltar. gente, Volta lá, já está no tempo. Uma pessoa com uma realidade que quase não tinha mais como viver, como prosseguir, um risco, não é? Fatal. Entrar numa alimentação, seja proteína, sono, água. Quando o Samuca chegou pra gente e disse que a mãe dele vinha na esquina, doutor Ivan, nem sei se o senhor sabe disso, que ele olhou e disse assim, quem é aquela mulher? Que ela estava acenando para ele, aí ele recolheu a mãe e disse, mas quem é aquela mulher? Doutor, quando ela chegou na metade do quarteirão, ele abriu as mãos e disse, é a senhora, mãe? Foi demais. Quando ele viu ela magra, cheia de vitalidade, vida, a boca saudável, ou seja, o oposto do que antes estava, ou seja, uma dona de casa. Então a gente vê a felicidade de um filho emocionado de ver a mãe tendo saúde. Então, verdadeiramente, é uma estratégia de quem quer vencer na vida. Só que ao mesmo tempo, Ítalo, é uma estratégia barata, simples. Perfeito. Entende? Que não há tanto interesse por trás disso tudo. Perfeito. Né? Então, assim, esse movimento ele precisa ser encabeçado pelos médicos, porque são os médicos, os profissionais de saúde de forma geral, que têm que educar ao mesmo tempo. Eu gosto muito disso, enquanto você ia falando, eu ia pensando nisso, né? O objetivo também é educar as pessoas. Porque se eu só te digo, faz isso, não é o suficiente. Mas eu te digo, faz isso por causa disso, né? Por que eu peço, por exemplo, para tirar o açúcar ou para reduzir o carboidrato da alimentação? Então, é importante dar toda uma explicação, porque as pessoas têm o direito de saber também. Sim. E aí entra no outro aspecto também, ainda naquela tua pergunta, a liberdade de cada pessoa. Se a pessoa... eu tenho pessoas que têm pacientes que me procuram, desde que porque querem. Não, eu quero só uma avaliação geral porque eu quero ter saúde, que não tem sintoma nenhum. Há pessoas que chegam, né, às vezes numa cadeira de rodas, né? Eu preciso de uma nova vida, preciso nascer de novo. Aí a gente faz todo um projeto de restauração daquela pessoa. E é possível também. Eu tenho desde pacientes de 15 anos, 14 anos, até senhoras de 80. Que coisa reconstruindo linda. A saúde aos 80. Perfeito. Ou seja, de forma simples, ajustando o quê? Alguns pilares. A alimentação, o sono, repondo os nutrientes, a importância de uma boa suplementação, reposição hormonal de uma forma prudente, né? Então, a pessoa, muitas vezes, né, rarissimamente eu vou precisar prescrever remédios. Entende? Perfeito. Então, esse caminho, né, é até assim, difícil dizer isso, mas é verdade, né? Não é ensinado na faculdade de medicina porque não é interessante ser ensinado para isso. Perfeito. E eu coloco aqui para todo mundo que está ouvindo aqui a gente a importância de procurá-lo também como médico que você é no seu consultório, porque foi o que aconteceu com o Diego, por exemplo. Ele começou a lhe seguir nas redes sociais, começou a vivenciar, colocar em prática aqueles ensinamentos que você coloca nas redes sociais, mas ele disse, isso aqui funciona. E foi lhe procurar. Foi lhe procurar porque a gente também aprendeu que a informação é o primeiro passo, mas ela só não resolve. É preciso da técnica, é preciso do conhecimento. São precisos exames. Você fez inúmeros exames com a gente, você estudou a gente a fundo. Todos os minerais, todos os hormônios, o sangue e todos os aspectos, inclusive da nossa vida particular. E quando você estava falando aqui, eu estava me lembrando de um fato. Eu me lembro quando eu era criança, os pacientes eram mais amigos dos médicos. Verdade?
O meu pai tinha o médico amigo. A minha mãe lembra. A minha mãe, o médico da família. A minha mãe lembra do médico. Minha mãe lembra do médico que fez o meu parto. E ela lembra e ela fala com carinho dele, como um amigo que sempre se falava. Muitas vezes não estava com a doença, mas ela ia lá visitar o médico como um amigo, porque realmente o médico ele entrava mais na vida da pessoa, né? E hoje se tornou essa coisa mais do... Um amigo um amigo meu diz que é médico, né? E ele diz que ele também é adepto. Isso aí, um rapaz jovem que se formou há pouco tempo. E ele, seu seguidor. E ele diz, Ítalo, hoje a medicina da cintura pra cima é... Como é que é, amor? Cataplan. Da cintura pra baixo é o contrário, né? Mas, enfim, se tornou isso aí. Que as pessoas possam buscá-lo também presencialmente para entender melhor, como você falou. Cada um é um, né? Eu sou um. Você olha para mim com um olhar e olha para a Aninha com outro, né? E... Agora é interessante isso que você falou. Para alcançar mais pessoas, eu também estou buscando fazer uma forma de atingir as pessoas através de programas, né? Eu estou fazendo um programa online também agora, né? Que é o MTSD. Não sei se vocês conhecem, mas é o Magra Todo Santo Dia. Os nomes são legais. Gente, Magra Todo Santo Dia. Não, aí... MTSD, né? Por quê? Porque, graças a Deus, o consultório está cheio. Graças a Deus. Então, hoje, não sei quando você for assistir aí, mas hoje tem consulta para 2 meses, né? Só tem vaga para 2 meses. Então... É natural que, ao conhecer as pessoas, procurem mais e o consultório fique cheio. Né? Então, uma solução que eu encontrei, eu preciso empacotar esse método, né, para torná-lo, digamos, comestível, acessível ao público geral, de uma forma que elas também tenham impacto. Né? Eu sei que essa foi a forma que eu encontrei de atingir o maior número possível de pessoas. Né? Então, dentro desse método, ela vai trilhar esse caminho. Né, tem mais de 100 aulas, tem uma sequência de cardápios, tem também a nutricionista que a gente chamou, tem uma psicóloga que faz toda uma intervenção da parte de mentalidade, de emagrecimento e tudo mais, que não é só um programa de emagrecimento, é um programa de saúde geral, como vocês também experimentaram, vocês sabem como é. Sim. Então, e graças a Deus existe hoje o virtual digital, que a gente consegue de fato levar para muitas pessoas isso. Né? Também tô com outros projetos na minha cabeça, que a gente vai tendo as ideias, né? O Espírito Santo vai soprando, a gente vai tendo, né? Tô com um projeto aqui de zerar o açúcar da vida das pessoas, né? Maravilha. Em breve vai sair isso daí, já tá avançado, né? Ou seja, tornar aquilo que parece grande, difícil e inacessível, algo simples, fácil, né? Toma e come, né? Perfeito. Eu queria trazer aqui rapidamente uma pergunta pro Dr. Ivan, e de fato tem me chamado muita atenção. A gente está ouvindo falar, doutor Ivan, de fatos que a gente não ouvia há alguns anos atrás. Pessoas buscando a saúde de uma forma muito, assim, muito forte, por exemplo, na academia e morrendo. Sim. Antigamente morriam aqueles que estavam debilitados e doentes. Continua acontecendo, mas hoje está acontecendo um fato diferente. Halterofilistas, pessoas que estão ali malhando e morrendo. Sim, né? Sim. Por que está acontecendo, meu irmão? A partir de um conceito errado do que é saúde, de fato, né? Então, a virtude está no meio, né? Santo Tomás já mostrava muito essa ciência das virtudes também, né? Se você... o fato de você estar magra não necessariamente significa que você está saudável. Apesar de que o contrário é verdadeiro, ou seja... Se você está saudável, o teu corpo ele vai ficar magro. Vamos tentar explicar isso, né, para as pessoas. Você pode estar aparentemente magra, com músculos, mas inflamada. Falsa magra, por exemplo. Né? Com pouco músculo, ou até com excesso de músculo, usando ergogênicos, alguns... enfim, as bombas que existem por aí, por exemplo. Né? Não são poucos os casos, infelizmente, de pessoas que chegam a esse ponto. A própria pandemia também, eu atendi na época, quando eu ainda não atuava muito no consultório, a gente foi obrigado a ir para os hospitais a atender os pacientes, eu cheguei a atender pacientes gravíssimos na UTI, com o corpo aparentemente bem construído, mas tinha lá uma gordura no fígado, tinha uma resistência à insulina que ninguém sabia o que era isso naquela época. Entendeu? Então, até pouco tempo não se sabia interpretar exatamente o funcionamento do metabolismo. Então, essa pessoa
Por exemplo, qual é o perfil típico de uma pessoa de academia? Comedor clássico de carboidrato. Então, o povo brinca dizendo que o prato clássico da pessoa de academia é peito de frango com batata doce. E arroz, aí come cuscuz, enfim. E é uma forma não fisiológica de você construir músculo. Você vai fazer resistência à insulina. A resistência à insulina traz todas as consequências de hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Né? É a origem dos cânceres do nosso tempo. Pense num câncer. Na maioria deles vai ter como origem o consumo excessivo crônico de carboidratos, a insulina cronicamente elevada. E, às vezes, está escondido num corpo aparentemente magro, mas se você for avaliá-lo, você vai ver que ele está bastante inflamado. Assim como tem a pessoa sedentária que tem pouco músculo, existe a pessoa que faz o overtraining, treina demais e está inflamada por isso. Né? Por exemplo, dificilmente você vai ver um corredor de maratona chegar aos 100 anos. Interessante. Porque cada corrida ele está estressando o corpo dele, inflamando o corpo dele. Existem estratégias de você minimizar aquele problema, o estresse oxidativo gerado por uma corrida, por exemplo. Inclusive, vou trazer aqui maratonistas que fazem maratona com dieta carnívora, com a base de gordura, não a base de carboidrato. Né? E aí é um outro tema interessante isso daí. Existem duas matrizes energéticas para dar energia ao nosso corpo. O carboidrato, que é uma via mais inflamatória de sobrevivência, ou seja, o carboidrato ele nos livrou de morrer rápido. Né? Tem um carboidrato que não vou morrer. Mas a gordura é a alimentação do longo prazo. Se você estiver assim no deserto e só tiver um Big Mac, é o jeito. Exatamente, você não vai morrer, entendeu? O carboidrato é aquele nutriente que nos mantém vivos em uma situação de urgência, é uma exceção, né? Você vai ter, é impossível hoje você não ter uma ingestão esporádica de carboidrato, você vai, enfim, né? Agora, para o dia a dia, para a construção de saúde, de energia, para a restauração do nosso corpo, a energia mais importante é a gordura, né? 80% do nosso cérebro é feito de gordura, as nossas células são feitas de gordura, né? E claro, dentro de um contexto de que outras coisas precisam ser ajeitadas também. Mentiram muito pra gente sobre a gordura, né? Mentiram, muito. Né? Muitas pessoas ainda pensam. A ponto de a gente só pode ter saúde se a gente vencer essa falácia. Tirar a gordura. Essa gordura. Eles diziam que a gente só teria saúde se eliminasse. Exatamente, o oposto, é o contrário. Nossa. É o contrário. É o contrário. Eles demonizavam a picanha. Isso. Né? A carne, de forma geral. Agenda vegana, agenda plant-based, né? Então, isso tudo é anti-humano. Ou seja, aquela gordurinha da picanha que tá ali do lado é pra comer, não é pra cortar ela e tirar. Não vejo necessidade de tirar. Se você tirar, pode me dar que eu como. Se for tirar, passa lá em casa. Por favor, passa lá em casa que eu como, né? Agora, é claro, o grande problema é se você junta a gordura com outras fontes de energia, carboidratos, né? Aqui no Ceará é a carne com o baião e a farofa. Aí você realmente não tá querendo ter saúde. É o ovo com cuscuz. É muito gostoso. Eu era louco, fascinado por isso. Mas acontece um fenômeno que a própria Ana Clara falou. Ao você diminuir a ingestão de carboidrato e você topar fazer isso, você começa a ver tantos benefícios na tua saúde que se torna simples e você... eu não quero mais voltar atrás. Perfeito. Né? Então, aqui não sou eu que estou dizendo que as pessoas têm que fazer. Não, faça só a experiência. Faça a experiência. O carboidrato, ele não é só escolha, né? Ele é vício, né? Também é um componente adictivo, tá? Ou seja, por quê? E vamos tentar pensar aqui no homem antigo, lá, sei lá, na savana africana, certo? Milhares de anos aí atrás, né? Nem sempre, talvez, ele conseguisse caçar. Sim. A caça era uma coisa incerta. Ele acordava, né? Ia caçar em jejum. Você não tinha padaria das cavernas na época, né? Não tinha... Podia encontrar algum leão também, né? Exatamente. Poderia ser caçado, né? Então, assim, ele já ia treinar em jejum. Ou seja, ele ia caçar em jejum. Nem sempre ele conseguia. Se ele encontrasse um mel, ele ia comer o mel. Sim. Claro que ele ia comer o mel. Mas tinha mel abundante, assim, na despensa da casa dele? Não tinha. Se ele encontrasse, sei lá, um fruto, uma fruta, ele ia comer aquela fruta. Mas tinha abundante, como tem hoje, que você passa na feira, atrás da sua casa, tá lá. Abundante. Ou se você pede no aplicativo do seu celular, a pessoa chega na porta da sua casa. Você não caçou, daqui a pouco vai você chegar um não drone, plantou. Né? Exatamente. Mas a comida tá lá, não falta comida. Nós estamos vivendo num tempo que nunca foi vivido de abundância alimentar. A espécie humana conseguiu vencer esse problema.
Mas aí, claro, vieram as consequências da abundância, né? A obesidade, o diabetes, as doenças crônicas são doenças de origem alimentar, de hábitos, intoxicações. O açúcar. Quando você falou sobre a questão do método, né? Magra todo santo dia, eu fiquei tão feliz por isso, meu Deus, porque muitas vezes estar ali na consulta com você é tão precioso, porque a gente escuta, tem os exames, ou seja, tem um mapeamento do corpo que você faz todo, genético, de predisposição a tudo, a câncer, né? Ou seja, um conhecimento do nosso interior. A gente diz que abaixo de Deus o Senhor conhece a gente mais por dentro do que tudo, né? Cada exame. Mas é maravilhoso saber que tem um acesso de forma fácil a esse conhecimento. Porque uma coisa é a gente ouvir falar, outra coisa é a gente saber como fazer. Então, a forma com que você coloca a questão do low carb, ela é tão palpável que até a gente conversando com Dona Mônica em casa e tudo, né, que nos ajuda lá em casa, ela diz assim, é só isso aqui? Dona Mônica entrou, viu? Ah, que legal. Dona Mônica entrou. Outra também. Mudou completamente. Mudou Parou de sentir completamente. dores. Tá vendo? Tinha muitas dores nas articulações. Quando a gente ensina a maioria das pessoas que está sofrendo, pelo menos, olha, faz sentido, eu vou fazer. E aí começa a ter benefício. E teve uma coisa muito interessante também. Como você explicou aí lá no MagraCast, né? No Magra Todo Santo Dia, a pessoa tem acesso à alimentação, como fazê-la, Isso. direcionamento nutricional. Uhum. Quando a gente explicou para a Dona Mônica, ela teve uma preocupação. Ela disse, mas Dona Aninha, seu ídolo, será que eu vou conseguir fazer pela questão de custo? Uhum. Aí a gente fez uma experiência com ela. Uhum. E falou, olha, vai no supermercado e compra só a proteína. Uhum. Deixa lá o arroz, o cuscuz, o feijão, o macarrão, O refrigerante. biscoito. Deixa e compra lá a carne de porco, o toicinho, os ossos, né, para poder fazer o cabo de osso e tal. Então essa experiência foi muito interessante porque foi um assombro. Uhum. Porque a gente falando, às vezes a pessoa, ela diz assim, nossa, é verdade, quando a pessoa vive. Então ela viu que era um valor muito abaixo. Nossa, isso é muito impressionante. Muito abaixo. Então, o que normalmente a indústria quer é que você não acredite que de forma mais econômica você é capaz de ser saudável, desintoxicar, desinflamar comendo proteína. Proteína é tudo, como eu digo para ela, é queijo, é ovo, é sardinha, Sim. é porco, é frango. Sim. Entende? Então, ou seja, esse caminho, né, de conhecimento que você colocou aí para fazer com que a pessoa entenda como fazer e como se organizar e também suplementar. Sim. Eu lembro do betaína. Uhum. Eu guardo o nome das bênçãos. O betaína tirou a realidade do refluxo da... Uhum. Aninha, tome tantos, experimente. São 3 cápsulas. Eu digo, meu Deus do céu, isso é uma bênção na minha vida. Uhum. Toda a vida que eu vou comer, toma as betaínas antes. Digestão melhorou. Digestão, ou seja, é esse o caminho. Sim. Realmente, suplementar com uma alimentação que Isso. é possível ser feita. E a questão do açúcar, que é uma pergunta que eu quero fazer para você, por que o açúcar ele é tão prejudicial à saúde, mas também à mente? Porque a gente percebe que quando você está ali fora da linha da alimentação, que você... Não, só esse pudim. Uhum. Uhum. Não, mas hoje eu tô aqui fora, tô no restaurante e tal. Sim. Só esse mousse. Você vai percebendo que depois que você pulou fora, para você voltar, é uma luta incrível. O que Sim. é que acontece? Mas não é só o corpo, não. A mente tá cansada, ela não se Você desenvolve. cai na cilada. Né? Não concluí, inclusive, a explicação lá do Homem da Caverna, né? E tem tudo a ver com isso daí. Então, a experiência de comer uma fonte de açúcar, né, dá uma energia imediata e que isso grava na tua memória. Então, o teu corpo pede mais. Porque foi rápido e foi fácil. Não precisei caçar, não precisei fazer nada. Só precisei botar isso na boca. É fácil, me dá energia rápida, eu quero mais. Então, tem um livro bem interessante que mostra que o açúcar moldou a civilização ocidental. Meu Olha Deus isso. do Desde a vinda, né, dos navegadores, a cana-de-açúcar, engenho de açúcar aqui nas Américas e tudo mais.
Açúcar, no início, era artigo de luxo das monarquias. Sim. Olha. Quem tinha açúcar era rei, rainha, imperador. Entendeu? Então, por quê? A experiência de você ter um filme também, acho que não sei se é a missão que o colonizador português dá açúcar pro índio, e o índio Sim. pode me pedir qualquer coisa, né? Fica é a primeira vez que ele coloca açúcar na boca. Né? Você consegue tirar o açúcar da cana, né? E o engenho humano conseguiu tornar aquilo largamente comercial. Né? Então, energia, problema de energia não há mais. Então, existe um mecanismo dentro do nosso cérebro que ativa esse mecanismo de sobrevivência. Não vou morrer, vou comer açúcar, não vou morrer. Isso pode funcionar se você não está conseguindo comer, como a gente falou. Te salva naquele momento. Só que pegaram o açúcar e colocaram em tudo. E aí foi para o outro lado. Toxicidade energética é o termo para o excesso de energia que tem no nosso corpo hoje. Açúcar em tudo. A indústria ainda piorou esse açúcar, tornou ele industrializado, processado, né? O que eles chamam de o high corn, o xarope de milho que eles fazem. Então eles pegam e transformam, pegam de outras fontes e tornam aquilo ainda mais adictivo, mais viciante, por causa desse mecanismo que nós já temos dentro de nós, que gera um prazer, gera uma energia. Então o cérebro interpreta que aquilo é bom, você tem que comer mais. Né? Porque não havia esse açúcar dessa forma até nos últimos 100 anos, né? 500 anos e tudo mais. Então, por conta desse mecanismo adictivo de sobrevivência, isso guiou o engenho humano a construir fontes cada vez mais prazerosas de alimentos. E o homem caiu numa armadilha. Eu vou jogar uma pimentinha nesse podcast aqui. Tem que chamar de MagraCast. MagraCast. Eu vou jogar uma pimentinha no MagraCast agora. Como é, pelo amor de Deus, doutor Ivan, que passando por tudo isso que a gente passou e está passando de reviver, né? De renovação, né? Da nossa vida, seguindo esses ensinamentos que você, de forma corajosa e amorosa também passa. Como é que a gente abre as redes sociais e vê uns médicos demonizando isso, falando o contrário? Eles inclusive apontam, o fulano de tal fica falando pra você que o carioquinha é saudável, pão é saudável, deixa de besteira, você... Sabe, é como se eles quisessem chamar a atenção, tornando mal aquilo que é facilmente percebido como uma corrente saudável, né? Como é que pode existir esse tipo de profissional ainda hoje? E é interessante que isso faz as pessoas ficarem assim, quem eu devo acreditar? Exatamente. Né? Se um médico diz uma coisa, outro médico diz o oposto. Eu fiz essa pergunta só porque nós não temos mais dúvidas. A gente passou a viver isso, né? Mas a gente fica... hoje fico impressionado e até um pouco chateado de ver um nutricionista ou um médico falando isso aí. Olha, da mesma forma que sempre vai ter gente que defende coisas opostas à nossa visão. Isso faz parte da liberdade humana. As pessoas muitas vezes vão defender visões erradas, pontos de vista errados, completamente enganosos. Às vezes por ignorância, e não significa que elas não tenham culpa, porque a ignorância também tem culpa. Certo? E às vezes por má fé. Então, dolorosamente a gente aprende que existe maldade no mundo. Muita maldade no mundo. Gente ruim mesmo. Incrível, meu né? Deus. Não vou apontar dedos, não é isso. A maldade existe, existem pessoas maldosas, infelizmente, né? Pessoas que têm interesses escusos, pessoas que não querem evoluir, pessoas que já ergueram, digamos, um império do seu trabalho defendendo uma coisa e não vão mais voltar atrás. Ganha dinheiro com açúcar, vou falar mal do açúcar. Ou com suplemento, com pão, sei lá. Seja lá com que ela vai ganhar. Tem gente que tem honestidade de mudar. Mas tem gente que não tem. E o ensino, ele já foi padronizado dessa forma. Entenda que esse conhecimento que parece novo, apesar de não ser, ele não é ensinado nas faculdades. Ou seja, então, para entrar na faculdade vai demorar. Então, todos os profissionais que saem, seja do curso de medicina, seja de um curso de nutrição, eles saem com a visão antiga. Aliás, vou dizer mais. Qualquer profissão, qualquer diploma, você sai da faculdade desatualizado.
Você recebe aquela formação que foi consolidada nas décadas anteriores. Se você faz qualquer curso, você tem que saber. Pronto, estou graduado. E desatualizado. Então eu preciso me atualizar. Todo curso é assim, porque o conhecimento ele é lento. Para você chegar numa faculdade como um conhecimento consolidado, demora décadas. Né? Os professores têm que mudar, porque eles vão defender o que eles defendem até o último dia da vida deles. Entendeu? Então não é para esperar que a faculdade de medicina já comece a ensinar essas coisas. Agora, o médico ele precisa entender isso, o profissional de qualquer área. Pronto, eu sei que estou desatualizado, mas eu tenho diploma. Vamos nos atualizar. O que é que de fato é e o que não é. Então, é obrigação de cada profissional honesto e humilde, que tem humildade porque a humildade é a condição primeira para aprender. Sim. Pronto, o que é e o que é que não é? Vamos aprender agora, porque eu já tenho diploma e eu quero fazer o bem. O que é que foi ensinado que é verdadeiro, que pode ser aproveitado, e o que é que pode ser jogado na lata do lixo. Então, as pessoas que querem honrar o seu nome e querem deixar um legado na história, elas têm que ter essa postura de estudar com a mente aberta, com humildade, a aprender para ensinar para outros. Aí o conhecimento ele vai começar a ser ensinado assim, até que ele se torne consolidado e de repente lá na frente entre na faculdade. Só que quando entrar na faculdade já vai estar desatualizado de novo. Ou seja, se não estudar pela base e ensinar pela base, não vai mudar. Porque a pessoa vai continuar ensinando aquilo que quer defender. Por isso que eu acredito no ensino continuado, eu acredito que a gente não pode parar, acredito na comunicação, acredito na internet, no nosso trabalho, no meio de vocês também. Sim. A gente não pode parar, não pode se solidificar. Sim, lá no nosso caso a gente ouve inclusive todos os dias de muitos sacerdotes, padres, bispos, a gente já ouviu isso do Papa Francisco. A gente teve 5 minutos de conversa com ele, e ele, olhando o material que a gente levou, ele falou: continuem, porque cada vez mais vão tentar bater em vocês. Ele falou isso pra gente. O Papa da igreja falou isso pra gente, que vão tentar bater na gente. Isso a gente não contou em lugar nenhum. Tô contando aqui agora, porque é necessário realmente romper. No seu caso, as pessoas deviam estudar mais sobre o Rockefeller, que eu já andei dando uma lida. E as pessoas devem ter coragem de escolher outros conteúdos, né, doutor Ivan? Sim. De escolher outros conteúdos, de olhar na internet e tomar uma decisão e ir atrás. E viver aquilo ali, porque nem que você vá para outro lado e viva, mas pelo menos você vai descobrir a verdade. O que é que vai acontecer com você. E a gente está aqui no seu podcast, no MagraCast, em primeiro lugar porque a gente está vivendo o que você coloca, né? Se fosse só por causa da amizade que a gente teve por causa de outra pessoa, não, mas a gente tá vivendo isso, a gente tá emagrecendo com saúde, a gente tá, cada dia que passa, dormindo melhor. A vida da gente tem altos e baixos, como qualquer vida, tem uma hora que a gente tá viajando muito e não consegue pensar em dormir com mais qualidade, mas pelo menos a nossa mente agora tá voltada para isso, a buscar isso aí, né? Ao contrário da grande maioria das pessoas que não pensa dessa forma. Sim. A gente só tem 24 horas, né? Qualquer ser humano, é tudo igual. Sim. Se alguém parte desse parâmetro de o Papa, nosso saudoso Papa Francisco, o que ele não tinha que fazer nas 24 horas dele. Quando a gente olha pra gente, quando você... Então a vida é feita de escolhas. E se eu só tenho essa vida, e se eu só tenho 24 horas, eu preciso escolher o que me alimentar. Não é só o alimento, não é só a proteína, mas é o que eu vejo de conteúdo nas redes sociais. Eu preciso seguir quem verdadeiramente, isso é o que a gente fala muito pro Exército de Deus, siga quem verdadeiramente acrescenta, quem vai trazer uma transformação para a sua vida. Quando o Papa diz continuem, nosso amado, e ele diz, vão tentar bater em vocês, vão tentar parar, nós não estamos falando só do inimigo, só do encardido, só do inimigo de Deus e nosso. Estamos falando daqueles que são enviados por ele também. Então tem correntes de pensamentos diferentes. Uau! Sério, Aninha e Tinho, doutor, tem alguém que ainda não acredita em Jesus Cristo? Sim. Então, por não ter, muitas são essas realidades e a gente sim precisa lutar e evangelizar cada vez mais todo dia. Tem um monte de gente que não acredita ainda que verdadeiramente se alimentando dessa forma é possível. Mas hoje faz a gente estar aqui por saber que esse é um testemunho real, essa é a nossa vida. Então, do mesmo jeito que Deus quis levantar você, doutor Ivan, para fazer com que tantas pessoas, tantos médicos
passem a ter um novo pensamento, um novo conhecimento e fazer com que a pessoa seja saudável de verdade. Eu nunca esqueço quando você disse, não, eu quero que o meu paciente ele aprenda a ter uma nova qualidade de vida, um novo pensamento, um novo entendimento da vida dele. Uma conversão. Uma conversão. Está exatamente ligado, uma conversão. Isso. E eu quero que ele seja livre. Eu não quero que ele seja dependente de mim. Eu quero cruzar com ele, bater na mão e dizer, e aí, que maravilha. Olha, conseguiu engravidar, mudou a forma, desinflamou uma... Olha, que coisa linda, a vida fluindo, casou. É isso aí. Então, o que a gente vê hoje em dia, e isso realmente me angustia, são as pessoas aprisionando. E tudo que é prisão vem do inimigo. Sim. Tudo que é escassez, tudo que é mentira vem do inimigo, como a gente sabe. E tudo que liberta vem de Deus. Então é muito claro perceber aquilo que precisa ser vivido e aquilo que não pode mais ser vivido. E o meu grande ponto, eu sempre penso nisso e volto nisso, pode ser até que você veja no outdoor, mas se você não tiver o conhecimento para aquilo, e a palavra de Deus é clara, os filhos de Deus se perdem por falta de conhecimento. E o conhecimento é tudo pra gente. Não só na área do Senhor, mas na nossa. Se a gente conhece aquilo que é preciso ser vivido e toma posse da coragem de fazer, então a gente vive. E tem uma realidade que mexe muito. A gente se preocupa muito com o que está acontecendo no mundo hoje sobre a questão da ansiedade, da depressão. Ou seja, das feridas que existem e que muitas vezes não são curadas. E teve um momento que o Ítalo, ele ama pizza e tal, sempre gostou muito, e ele comia. E quando eu observei... Só mudar um pouquinho o texto. Eu não amo pizza, mas... Um dia eu gostava de comer muita pizza, mas... Ela não me... Não. Desde a infância ele era assim, perfeito. Isso é importante ser falado aqui, porque um processo desse ele não muda só a barriga, ele muda a cabeça. Isso aí. Então hoje eu desejo estar longe dela. Para a glória de Deus, isso é verdade, doutor. E eu observei que quando ele comia, por exemplo, antes dele dormir, eu comia pizza. Quando ele acordava numa tristeza, numa angústia, que ele dizia, meu Deus, eu não estou conseguindo nem levantar. Era uma coisa que eu dizia, mas não é a mesma pessoa. Sim. Foi quando, né, a gente começou a ser acompanhado por você e eu comecei a perceber, olha, será que não tem a ver com a alimentação? Ou seja, o que ele comeu antes é aquela pizza, aquele pastel. Tô demonizando isso, não. Mas foi quando eu comecei a observar que quando ele comia só a proteína, ele acordava antes de mim. Leve, disposto, parecia que era meio-dia. Opa! E por que quando era assim? Então tem alguma relação com a alimentação afetando ainda mais a questão psicológica, emocional, é ansiedade, é depressão, inclusive os transtornos. Sim. Existe uma ligação disso? Olha que interessante isso que você está falando. A gente foi acostumado a não se preocupar com o que come, como se não tivesse nada a ver com a nossa saúde. Aí eu vou te fazer uma pergunta, te devolver para a gente entender o absurdo que isso é. O tipo de combustível que eu boto no carro interfere no desempenho dele? Completamente. Total. Que é uma máquina simples. Por que é diferente no nosso corpo? O nosso corpo, ele é uma máquina que está o tempo todo gerando energia para viver. É como um carro que nunca desliga. Se eu dou um combustível não bom, ou seja, um alimento que não é bom, esse corpo, essa máquina, não vai funcionar bem. E vai começar a ter sintomas. Né? Então, a explosão de doenças psiquiátricas, ela é claramente uma consequência dos nossos hábitos alimentares. Não somente o sono, privação de sono, poluição, claro, deficiência nutricional, mas até isso tem a ver com a alimentação, porque se eu como mal, apesar de poder estar acima do peso, eu sou uma pessoa subnutrida. Entendeu? Perfeito. E qual é o órgão que mais demanda energia e nutrientes no nosso corpo? Primeiro é o cérebro. Segundo é o sistema muscular. Então, se tu dá um combustível e uma alimentação que não tem nutrientes, qual é o nutriente que tem, sei lá, numa batata frita? Não tem nada, né? Só tem energia ruim.
né? A pizza, por exemplo, tem alguns nutrientes, mas a maioria não são nem absorvidos direito porque a farinha vai atrapalhar a absorção, por exemplo. Não né? adianta dizer que aquela pizza é cheia de carne. A carne pode até salvar alguma coisa ali no meio, né? Pode até ser que salve alguma coisa, mas o malefício na saúde do intestino que a farinha causa prejudica também a absorção dos nutrientes da carne, por exemplo. Que é o segundo cérebro, né? Ou Exatamente. seja, dali... Então não é só comer o bom, é parar de comer Tem que evitar também o mal. Tem que evitar o mal. Porque ele Entende como atrapalha o bom. até nisso há uma conexão com o Total. espírito, a nossa alma. Existe uma conexão completa. Deus nos fez perfeitos. Perfeito. Conexão, corpo, alma, espírito é perfeito. Eu tenho até pacientes que chegaram, doutor, tô rezando melhor agora. Estou até rezando melhor, né? Emagreci, tô mais saudável, mais consciente do meu corpo, das minhas decisões. Até minha vida espiritual melhorou. Bendito seja Então é claro Deus, que também isso afeta a nossa saúde mental. Né? A depressão muitas vezes pode ser uma deficiência de neurotransmissores, de serotonina, por um intestino que está doente, por deficiência porque está faltando músculo no corpo, está faltando hormônios, ansiedade, tá? Uma fadiga crônica, estresse prolongado, deficiência de progesterona na mulher e tantas outras causas, né? Outras deficiências hormonais causadas pelo estilo de vida. Hoje não é mais possível você tratar um paciente com sintomas psicológicos ou psiquiátricos sem você abordar o metabolismo dela, o que ela come, todos esses pilares de saúde, avaliar as vitaminas, por exemplo. Quando eu desenvolvi a minha fadiga em 2015, que eu fui a um psiquiatra, né, a única coisa que ele fez foi passar um antidepressivo e prescreveu psicoterapia. Nunca me pediu um exame. Quando eu fui me avaliar, que eu vi que aquilo estava claramente errado, foi que eu vi que eu estava diabético, com várias deficiências, testosterona estava baixa. Aí, opa, agora como é que eu faço para resolver isso aqui? Então esse foi o gatilho que me fez começar a estudar. Né? Então quer dizer que com a suplementação, doutor, aliada à alimentação, ou seja, consegue reverter a questão da depressão, da ansiedade? Eu vou ser ousado em dizer que a maioria, ou quase todos os problemas crônicos do nosso tempo podem ser ou estabilizados ou completamente revertidos com essa abordagem. Meu Deus. Tá? Claro que eu não posso dizer 100%, nem prometer nada, porque é o que eu já falei. Cada pessoa é única, ela vai responder de uma forma. Mas se melhorar 70%, 50% já é bom, não? Demais. Hoje os antidepressivos, 50% das vezes não vão ter nenhum resultado. Fora que eles atacam e afetam outra Além dos realidade. efeitos colaterais. Semana passada nós estivemos no seu consultório com meu pai e ele recebeu a notícia através de você que ele estava fora da diabetes. Exatamente. E ele hoje é outra pessoa. O meu pai em uma semana voltou a sorrir, voltou a viver, voltou a... Sabe? Acho até que se não tivesse feito o que deveria ter feito, ele poderia já estar na hemodiálise. Sim. Né? A gente está conseguindo evitar isso. Isso. Perfeito. Né? Meu Deus. Agora é tentar reconstruir o máximo possível. E a grande notícia, boa notícia, é que é possível reconstruir. Tá? Isso deveria ser gritado assim dos altos dos prédios. Gente, é possível ter saúde, é possível reconstruir a tua saúde. Seja lá qual é a situação em que você está. Né? Doenças graves. Claro que quanto mais grave, mais difícil se torna. É verdade. Mas com uma abordagem focada no indivíduo, e essa é a grande diferença da medicina convencional, que foca no remédio, na doença, na patologia, focando na pessoa, nós conseguimos trilhar um caminho de reversão de doenças, de remissão de doenças, esse é o termo mais correto. Entendeu? Já que cada ser humano é integral, tem sua história de vida, tem tudo aquilo que já aconteceu com ela. Então, o alfaiate realmente é vir e costurar uma saúde personalizada para cada um, porque ninguém é igual. Também gosto muito também da comparação com o jardineiro. Ele pode pegar um jardim que não tá bom, ele vai dar o diagnóstico, vai tirar as ervas daninhas e vai plantar ali os minerais, o adubo. Sim. E o resto é Deus que faz. Perfeito. Né? É a mesma coisa que a gente faz aqui. A gente tira as ervas daninhas, dá os minerais, os nutrientes e o corpo refloresce. Quem é que faz o corpo reflorescer? Não sou eu. Existe uma vitalidade dentro de cada um de nós que Deus deu, e essa vitalidade só precisa dos elementos corretos para florescer.
Deus, que maravilha. A gente já rezava por ti. Agora, doutor, Mas a gente, depois do MagraCast, nós vamos rezar mais. Porque realmente, quando você falou aí, isso deveria ser gritado. Eu olhando aqui pra cidade, tem uma janela bem linda aqui, gente. Estamos no 9º andar. Nono andar. Pra ver a cidade toda. E eu imaginei, eu fico, sei lá, criando as imagens na cabeça. Eu imaginei a cidade cheia de outdoor de LED, assim, sabe? É possível. Coma bem, é possível. Livre-se da diabetes, é Dos possível. remédios. Os remédios. Nós, doutor Ivan, somos acompanhados, né? Além de você, temos um psicólogo, que faz as nossas terapias, doutor Alexandre. Maravilhoso. Somos acompanhados por pessoas maravilhosas. E com a linha de pensamento que a gente acredita, essa sua linha de pensamento. Mas nós, como qualquer cidadão vivente no mundo, já passamos por diversos médicos lá atrás. E eu não me lembro de nenhum perguntando sobre saúde. Eles realmente... você está coberto de razão. Isso aqui não é uma crítica infundada, né? Isso aqui é uma constatação de que são poucos os médicos, infelizmente. Pelo menos porque a gente tem passado, que abordam a gente num sentido mais... Completo e profundo, né? E profundo no sentido de buscar sabe, a saúde. Não, você tá sentindo o quê? Então... Tá aqui, compra esses 2 aqui, toma e fica nisso, né? Então, a gente vai rezar muito por ti. Porque a tua missão, meu irmão, ela é gigantesca. De vez em quando eu tenho que pensar nisso mesmo, tenho que me lembrar disso. Ela é pra eu não me gigante. acomodar no que eu já conquistei. Isso. Perfeito. Ela Você é gigante. precisa continuar. Porque muitos médicos precisam ter esse mesmo pensamento. Eu tava até pensando, né, assim, por que eu vou lançar esse MTSD? Meu consultório tá cheio. Eu não preciso fazer isso. Entendeu? Então, assim, por que eu vou... E já tava lá fazendo o outro programa já tô até dizendo o nome do programa Zero Açúcar. Nossa, esse aí. Por que eu tô fazendo isso? Tá tudo bem, graças a Deus. Eu tô bem, minha vida tá boa. Mas é porque existe uma obrigação, entendeu? Existe. Eu não tô dizendo isso pra me vangloriar, não. Eu tô dizendo que existe uma missão, uma obrigação. Se eu morrer e Deus me perguntar e eu não tiver feito, eu vou pro inferno. Entendeu? A quem muito é dado, muito será pedido. Então, assim, não é um MagraCast pra exaltar o Dr. Ivan, não é isso. Aqui nós precisamos exaltar a verdade. E a verdade vem de Deus. A verdade. Não tem outro. Tô vendo São Pedro lá com a prancheta. MagraCast, ok. Cadê o do açúcar? Cadê? Zero açúcar, deu certo? Ok. Pode passar. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Você não pode parar, né? não. E eu me lembro muito nessas horas de São Pio, né, a quem eu devoto também minha missão como médico. Né? Eu sei que vocês também são muito devotos dele. Muito, né? meu Deus. Acho até que ele une, né, os seus filhos espirituais ao longo da vida. Estivemos no hospital dele. Eu também, né? Eu também. E quando eu soube que ele disse assim, né? Eu até falei isso pro Padre Elando, que também veio aqui, né? Coisa linda. Eu disse assim, né? O Padre Pio disse assim: por aqui irão passar os melhores médicos do mundo. Aí eu disse pra minha esposa, né? Meu amor, eu tenho que nem que seja pra pisar o pé dentro dessa situação, pra dizer que eu passei lá. Pra entrar nessa profecia. Pois eu fui lá, tirei uma foto bem grande, entrei. Agradeci a Deus. Pronto, Padre Pio, agora eu quero ser um dos melhores médicos do mundo. Pois tome posse, viu? Porque o Senhor tem mudado vidas de forma muito concreta. E é isso exatamente que a gente pede a Deus, e principalmente sabendo dessas novidades maravilhosas. Outros médicos precisam ser influenciados. A verdade. A verdade é tudo. Eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a gente só pode caminhar se for na verdade. Qualquer outra coisa fora disso não leva à felicidade. E eu lembro muito agora do Dr. Alexandre, psiquiatra, psicólogo, tomista. E como ele é nosso terapeuta, fazendo a terapia, ele disse exatamente isso. O Dr. Ivan, né? Eu falo, o Ivan me influenciou exatamente com tudo isso. Sim. A ponto que ele chegou na consulta, na terapia e disse... Isso aqui é possível ser tratado, Aninha, se você estiver plenamente na carnívora. Ou seja, o low carb é quando você vai tirando ali, né, os carboidratos ainda. Para os fracos. Mas a carnívora... Eu gostei disso aí. Meu pai. Low carb é para os fracos, pai. Carnívoro é outro patamar. Ou seja, sempre proteína, né? Proteína, café da manhã, almoço, jantar.
Quando ele disse, sim, unindo a suplementação e a carnívora, pode tratar aqui o TDAH, nem pode ter todos uma estão evolução. prontos para essa conversa. Mas é verdade. É verdade. Tá? Ou seja, aquele médico foi muito bem influenciado por tudo aquilo que Deus tem lhe colocado. Então, é possível e é necessário. Sim. Então, não pare, doutor. Tem muito trabalho pela frente. E, exatamente, existe não só de educação do público, de libertar as pessoas com os programas, por exemplo, né, que realmente essa é a ideia, né? De que o conhecimento de saúde ele não esteja restrito a uma consulta médica. Tem muita gente que vai poder pagar, tem muita gente mais que não vai poder ser meu paciente, nunca. Mas está lá o programa disponível para ela. Não, tá aqui, vou aplicar o método Dr. Ivan e vou ter o resultado, né? Mas não é só isso também. A gente precisa multiplicar médicos que tenham uma abordagem que compreendam a arte da medicina, entendeu? E isso realmente amplia a missão num nível muito complexo, né? Mas os caminhos de Deus são assim. Eu tô lá em São Paulo uma vez por mês, tô lá e a gente está ensinando já esses médicos. Eu também não sou o culpado disso. A coisa foi acontecendo naturalmente. Porque Deus faz, viu? Deus vai abrindo os caminhos. Posso lhe dizer uma coisa, meu irmão? Estivemos em outro médico para tratar uma questão bem específica, né? Na Aninha. E já é a terceira ou quarta vez que a gente tá lá e a gente cita o que a gente aprende com você. Ah, legal. E o médico pergunta, é mesmo? Pergunta assim, é mesmo? Mas isso aí vai dar certo? certo mesmo? É certo mesmo? Isso aí? E aí, como é que é? Mas é mesmo? Ah, Normal. não, mas é mesmo. Doutor, sim. Olha aqui como é que a gente tá. Aí ele fica assim, ó. Puxa. Porque quando tem certeza lá, que... Água mole em pedra dura. Quando eu cheguei, ele olhou e disse assim, tá magra, hein? Aí tá vendo? Eu pensei, ele emagreceu. Aí eu fiquei assim, você não Tu também, Ítalo. Tu também. Não só magro não, doutor. Ana Clara não fica calada, né? Saudável, né? Ana Clara passou sua ficha inteira. É o doutor Ivan, é isso. Vamos, CRM, Exatamente. 12. Exatamente. Ou seja, sua prova viva que funciona. A Aninha é um gravador com alto-falante desse tamanho. Eu sei que o papo tá muito alto, mas eu gostaria de fazer um ponto aqui, doutor Ivan, porque eu tenho certeza que vai virar um corte extraordinário. Sabe por quê? Porque todo mundo pergunta sobre isso. E o leite? O leite é muito complexo. Primeiro que não é o nosso alimento prioritário, né? É o alimento do bezerro, né? Mas, né? Entrou. Por que ele entrou? Perguntou eu vou. Se quiser responder como o doutor Ivan normal, pode responder. Eu tenho leite cru lá em casa. Sim. E, eventualmente, eu tomo um pouco de leite cru. Tá? Agora, a grande questão é, por que o leite entrou na alimentação humana? Você sabe por quê? Não. E isso responde a tua pergunta. Meu amigo, o leite foi o grande responsável por estarmos aqui hoje. Sabe por quê? O homem não tinha lugar fixo na terra. Para onde ele levava a sua vaquinha. Se não tinha caça, tinha leite. Então, aquele leite que ele mugia ali na hora sustentou ele e os filhinhos dele enquanto ele se estabelecia em outro lugar, enquanto ele caçava. Na falta de qualquer coisa, o leite fez a espécie humana sobreviver. É um alimento extremamente nutritivo, tá? Mas não é 100% adaptado à nossa espécie. Então, a resposta mais racional é: muitas pessoas não vão tolerar o leite e é melhor evitar. Outras pessoas toleram leite e podem ingeri-lo eventualmente. Tá? E o melhor é você... por exemplo, pessoas que têm doenças autoimunes graves, lúpus, artrite reumatoide, às vezes o Hashimoto também. Enfim, existem vários tipos de doenças autoimunes que podem ter uma injúria no intestino. É racional você evitar o leite e avaliar se você melhora tirando o leite. Entendeu? Rinite crônica. Quem tem rinite crônica. Perfeito, é chegar aí. Acne, leite e derivados. Então faz a experiência, tira o leite e derivados e vê se melhora. Se melhorar é porque você especificamente é melhor que você não faça ingestão do leite. Perfeito. Agora, tem gente que tirando ou colocando tanto faz, não influencia, e pode ser que para essas pessoas realmente não tenha problema. Então não há uma resposta fechada sobre o leite. As pessoas querem uma resposta fechada sobre o leite, sinto muito, não há. Tem que ser evitado por todo mundo. É liberado para todo mundo. Não. Eu acho que existe uma individualidade aí. A recomendação geral é, se possível, evite.
Mas tem gente que... É porque é gostoso, né? É gostosinho, os derivados também são gostosos. Gostoso é apelido, né? É bom demais, né? Doutor? Eu E falei bem pertinho. a proteína, o potássio, que todo mundo diz assim, mas eu vou tirar o leite e o potássio vou tirar de Não, onde? geralmente é o cálcio, que as pessoas O falam, cálcio. o cálcio, né? Agora, assim, o leite de supermercado já não é leite. Aí eu realmente não recomendo leite, né? Aí entra no outro problema, porque se demonizou também o leite cru, né? Então, assim, existe um risco teórico de infecção, é baixo, mas existe, assim como se você fosse ingerir um ovo cru, por exemplo, né? Também é baixo, mas pode ser ingerido ovo cru. A gente faz gemada, né? Bota lá o ovo cru. Existe um risco baixo, mas existe, de infecção quando você faz uma ingestão de alimentos crus. Mas o homem sempre ingeriu os alimentos, né? Leite era sempre cru. Mugido na hora, né? Então, assim, o ideal é, se você tem acesso a um leite cru como eu tenho, por exemplo, então, eventualmente eu faço um E pouco já de vai ingestão. passar o bizu também? Passo pra vocês também. Passa o né? bizu. Uma irmãzinha top, né? Que fornece. Então, Deus abençoe. esse leite cru, né? Pode ser ingerido eventualmente. Eu nem fervo, tá? Isso não é uma recomendação geral, não me responsabilizo, né? Né? Mas eu não faço a fervura do leite. Eu acho que se demonizou, né? Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos é proibido vender leite cru, mas é permitido vender biscoito, né? Os cereais O bolo matinais, e tudo entendeu? mais. Então, O biscoito recheado é uma benção, né? exatamente, não tem problema, entendeu? Mas o leite cru faz mal. Então não faz sentido, gente, tá? Então, realmente não... É complicado a gente tentar entender. Doutor, eu também vou fazer como meu marido, obrigado, vou colocar um ponto importante aqui, quero aproveitar o tempo todo. Como é que a pessoa descobre que tem fadiga crônica? E o que é que isso acarreta na vida dela? A fadiga crônica, eu vou dizer uma coisa pra vocês que talvez nunca as pessoas tenham ouvido antes, né? Nunca tenham ouvido antes. A fadiga crônica é hoje um dos problemas mais comuns do nosso tempo. O povo tem e nem sabe, né? Não sabe que tem, tá? Até porque a medicina não reconhece oficialmente. Tá na cara dela, mas ela não reconhece, entendeu? E o que é a fadiga crônica? A fadiga crônica é um estado de falência energética gerada pelo estresse prolongado não resolvido. Nossa. E aí pode ser qualquer estresse. Pode ser, sei lá, né? O trauma de perder alguém e você não consegue vencer. Você pode ter um momento ali de fadiga e ter uma dificuldade de recuperar, e às vezes recupera totalmente. Existem vários perfis. Tem gente que recupera totalmente depois de um episódio assim, por exemplo. Tem gente que nasce com fadiga, é o meu caso. Sério? Nasce com fadiga? Nasce com fadiga, tem a ver com parto cesariano, né? Que existe uma teoria dizendo que o parto normal, ele marca o estresse na vida da pessoa. Se você não passa pelo parto normal, você perde esse ponto de set point de trauma na sua vida. Você pode ter uma dificuldade de produção energética no resto da sua vida, né? E existem pessoas que vão desenvolvendo fadiga na medida em que vão se comprometendo com certas coisas, dormindo mal, se estressando, comendo mal, porque você estressa o sistema de estresse, né? Existe um mecanismo de estresse fisiológico no nosso corpo, que ele é necessário para a nossa vida, que envolve a produção do hormônio cortisol, que envolve as nossas glândulas adrenais que ficam em cima dos rins, as suprarrenais, né? Existe uma série de hormônios que são produzidos para nos manter de pé, com energia, funcionando, ativos, bem, felizes. Só que esse sistema, como qualquer sistema no nosso corpo, ele tem um limite. Né? Então, vou dar um exemplo. Se você corre, o músculo vai à falência. Né? Se você bebe muito álcool, o fígado vai à falência. Da mesma forma, se você se estressa de uma forma sem repouso, sem alívio, as adrenais também vão à falência. E aí você desenvolve um burnout, uma exaustão, um esgotamento físico. Né? E aí você tem toda uma forma de recuperar, de reestruturar a sua vida a partir disso. E geralmente quem faz um burnout, um esgotamento físico, que pode vir com crise de ansiedade, crise de pânico também associadas, você precisa reestruturar a causa, né? Aí não é só suplemento também. Você tem que identificar o que foi que levou a isso. Perfeito. E aí... Uma pergunta, o corpo da gente, ele se desacostuma a se energizar de novo? A pergunta, Não talvez produz. de outra forma.
tem gente que vai se recuperar mais devagar, Sim, com muito mais dificuldade, Sim. e tem gente que se recupera com mais facilidade. sim. Eu, por exemplo, nunca me recuperei 100%. Né? Eu tenho momentos de maior energia e tenho momentos em que eu preciso parar de novo. Tá? E só tenho a energia, só faço tudo que faço por causa do meu tratamento, que eu faço em mim mesmo. Porque senão eu não estaria onde estou, não faria nada, ninguém nem saberia quem era o Dr. Ivan. Entendeu? Só que ponto Mas a pode... cruz que Deus me deu nas minhas costas foi levar essa fadiga comigo. Então, doutor, raramente eu tenho 100% de energia. Mas um dia desse uma pessoa mandou uma mensagem aqui: Dr. Ivan, eu vejo o senhor dando aula, palestrando, vai para São Paulo, atende lá, atende aqui, aparece nas redes sociais. O senhor é um case de sucesso de fadiga, né? Eu parei assim, é verdade, sou. bendito seja É verdade, eu sou. Nunca tinha parado pra pensar nisso, É, né? né? De fato, assim, apesar da minha fadiga e apesar de que tem altos e baixos, eu consigo fazer tudo que eu faço hoje. Eu não seria capaz de fazer. Eu não tinha energia. Por exemplo, eu já ia pro trabalho de manhã cansado. Ficava lá na emergência que eu atendia, cansado. Quando dava meio-dia que eu comia meu pratão de arroz com feijão, na época, eu precisava dormir, senão eu não conseguia trabalhar à tarde. Olha. E aí eu dormia meia hora, 1 hora. E ia sobrevivendo, trabalhar à tarde. Me lembro até hoje, eu tenho uma sensação ruim só de lembrar disso, né? Mas isso foi bom, porque foi essa fadiga que me motivou a mudar. a chegar até Eu aqui. não podia, aos 28 anos naquela época, estar tão doente sem energia com uma vida toda pra corrigir. Eu tinha que desenvolver minha vida, eu tinha acabado de casar, tinha acabado de ter o primeiro filho, eu não podia estar tão mal assim. Então esse foi o grande gatilho da minha transformação. O que é que eu faço pra ter energia? Pra ter força, pra ter energia. Eu acho que esse, Então, tantas esse caso a Aninha pessoas divide com podem você, ter- viu, doutor? Normal, né? Tantas pessoas podem Muitas ter pessoas fadiga têm. crônica, ou seja, não, já acordam cansadas, Isso. mesmo que estejam dormindo. Um sono Olha não que- reparador. olha como isso é importante, esse ponto. Agora, muita gente deve estar pensando, meu Deus, será que eu não tenho fadiga crônica? Exato. Porque não consigo, muitas vezes, até ter felicidade naquilo que eu estou fazendo. Isso. Às vezes até se sente culpada porque está cuidando de um filho e está estressada, está até com aquela agressão e não sabe por que está tendo tudo aquilo, aquele mal-estar. Não é culpa dela, primeira coisa. Meu Deus. Né? E existe forma de você minimizar essa fadiga, essa exaustão. Né? Em algumas pessoas a gente consegue recuperar 100%. Consegue. Né? Deus. Como tem essa semana mesmo, chegou um paciente no consultório do Dr. Ivan, no retorno ele disse, eu não tenho mais queixas. Meu Só Deus, com o tratamento dos obrigada. 2 primeiros meses, eu tô impressionada, eu sou outra pessoa, tenho energia, muito obrigado. A mulher chorou lá na consulta agradecendo. Obrigada. Já tem outras pessoas que a gente vai demandando mais ajustes ao longo. Tem duas aqui na sua frente. Eu não vou queria dizer, olha, né, você vai... Você tava aí falando. Não, mas aqui é pra dizer mesmo. Mas é por quê? Mas é por quê? Aqui é vida real. É vida porque real. eu também estou aproveitando todo o conhecimento do nosso Somos nós três, bate. Bate. Porque a nossa vida é muito intensa, nós não vamos parar. Eu acho que eu curaria a minha fadiga se eu fosse morar numa chácara no interior Oh, e abandonasse tudo que eu faço. Mas não é isso Mas que Deus aí, quer como é pra que mim. vai fazer a cura? Mas das você vidas? tava falando de pessoas diferentes, tá aqui as pessoas diferentes. Eu não me sinto mais cansado, doutor Pronto. Ivan. Eu sou Você capaz, recuperou. meu irmão, sem brincadeira, de trabalhar 4 noites seguidas. Amém, meu. Passa pra mim um pouquinho disso aí. Aleluia, amém. De Jesus, verdade, encosta aqui. de verdade. E assim, isso não é só um depoimento, isso é uma alegria pra mim. Cara, eu só como proteína e gordura. Pronto, boa. Meu café da manhã hoje foi... Pronto, eu ia perguntar isso pra vocês. Eu quero saber como é a rotina de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Pode testemunhar, meu amor. É isso mesmo. É Meu verdade. café da manhã, diariamente, eu como ovos e bacon e uma xicrinha de café. Oh, delícia. Às vezes, a gente vai almoçar 4 da tarde. E o que é que eu almoço? Um pedaço de frango ou um pedaço de carne. Um bife de picanha, alguma coisa assim. Generoso. E já só vou comer no outro dia. Muito bom. Só vou comer no outro dia. Excelente. Principalmente Tem um jejum atualmente... intermitente aí, né, doutor? Principalmente atualmente, Respeitando a eu ia sociedade. perguntar sobre o jejum, doutor. Principalmente atualmente, que eu consegui vencer aquela coisa de comer à noite. Uhum. Eu me determinei, a Aninha tá percebendo. Sim. Ontem, antes de ontem, todos os dias eu vou agora dar aquela um pouquinho, se der um pouquinho de fome, eu enfrento e vou pra cima, vou dormir.
Porque eu já comi bastante carne durante o dia, já me alimentei e eu tenho doutor Ivan, eu tenho me sentido com capacidade de raciocínio. Recentemente a gente fez um planejamento, eu e a Aninha, de revolução na questão das redes sociais, do nosso trabalho, enfim, e tantas áreas que a gente trabalha. A gente tem, no nosso guarda-chuva tem 9 coisas diferentes, né? O Exército de Deus é uma. Mas nós temos o Exército de Deus, os editoriais, os shows e tudo mais. Então, eu me sinto hoje com um desejo de acordar e de mexer com todas elas. Sim. Antes, eu amanhecia assim, sem querer levantar. Pensava que tinha atribuições para fazer, já ficava chateado, tá? Não quero fazer nada disso. Aninha, ela tem fadiga crônica, como o senhor muito bem sabe, mais do que nós, e ela luta, eu acho que da muita forma muito parecida com a sua, né? Que é uma fadiga crônica. Aos trancos e barrancos. A coisa mais importante foi o doutor Ivan. Quem descobriu que eu tinha fadiga crônica. Tem noção que é você ter uma coisa... Não foi muito difícil descobrir, não, mas tudo bem. Gente, tem noção que é você ter um espinho na carne? É isso aí. E você viver com ele. E às vezes você não entendeu por que aquilo acontece. Isso é terrível. Então, chegar no doutor e olha, Aninha, você tem fadiga crônica. Eu nunca disse isso na minha vida, não sabia. E o que é isso, doutor? O que é que isso acomete? Ou seja, todo um cansaço, uma exaustão, um estresse e tudo. E conseguir fazer tudo o que eu faço numa dinâmica de vida intensa que eu tenho. Isso é um milagre, isso é uma Você quer ouvir outra coisa? O senhor ter descoberto a fadiga crônica dela, a minha também, a minha diferente, né? Mas a dela mudou a minha maneira de me relacionar com ela. E eu queria acrescentar mais uma coisa. O público de vocês tem que ter paciência também com a Ana Clara. Sim. Né? É uma coisa que eu digo, recomendação médica, vocês têm que ter paciência com a Ana Clara, tá bom? Se ela se ausentar alguma vez é por necessidade médica, de repouso, descanso, tá autorizado se ausentar algumas vezes, tá certo? Por prescrição médica, que é ao vivo, né? Perfeito. Por quê? Porque às vezes não tem suplemento para isso, às vezes é dormir. Isso. Às vezes você só precisa dormir mesmo. Perfeito. Parar um final de semana, uma Atenção, semana. Exército de Deus, de vez em quando não deixar a Aninha dormir. Vocês vão ter que se contentar comigo. Eu vou chamar o doutor Ivan para ir apresentar o Exército de Deus comigo. Com o Ítalo, a gente canta junto, toca junto. É isso aí. Pode botar a culpa em mim, que não tem problema. Maravilhoso, maravilhoso. Isso muda a nossa relação como casal, sabe? Depois que tivemos esse diagnóstico, eu não sabia que estava com fadiga crônica também naquela época, né? As minhas consultas. E descobrimos que a Aninha vive com essa fadiga crônica e que ela luta com ela todo dia, tendo essa rotina de mais qualidade, prescrita com tudo que você nos ensinou e passou e também vai mudando, né? Vai ajustando, né? Esse ajuste também é importantíssimo, porque a gente descobriu que não é um diagnóstico pro resto da vida, né? É um acompanhamento, é a vida mudando o tempo todo e o diagnóstico mudando o tempo todo. Isso. E o tratamento mudando o tempo todo. E o que importa não é o diagnóstico, é a pessoa, entendeu? Perfeito. Então, às vezes, você nem tem um diagnóstico formal da situação, mas você entende, ao entender como a Aninha, por exemplo, funciona, você sabe o que ela precisa de ajustes, de suplementação, de alimentação. Essa é um outro paradigma da medicina. É diferente de você tratar uma pneumonia com antibiótico. Esse paradigma também é importante para uma doença, uma causa, um tratamento. Mas para fadiga, depressão e tantas doenças do nosso tempo, as coisas não vão ser resolvidas com um comprimido, mas com mudanças. Nossa. Mudança de alimentação, de hábitos e uma suplementação para dar suporte ao metabolismo, essa geração contínua de energia. Entendeu? E aí é por isso que funciona tão bem. Antigamente, eu também não acreditava nisso. Tá? Mas exatamente pela minha pesquisa e estudo, eu fui sendo convencido de que era assim mesmo. Nossa, né? como isso é importante. É assim mesmo. Eu lutei, eu resisti. Não pode, mas isso é diferente de tudo que eu aprendi na medicina. Isso. E quando você não tem o diagnóstico, você se sente incapaz. Você imagina uma pessoa com uma personalidade forte como a minha, que sempre trabalhou demais, que sempre deu conta, que foi treinada para ir lá e resolver, e só volte quando tiver resolvido. Sim. Então, quando eu ouvi do Senhor uma vez, Aninha,
você tem fadiga crônica, ela existe e é severa dentro de você, você vai ter que se adaptar a uma nova rotina e que sim, é humilhante muitas vezes. Você querer fazer algumas coisas e você vai ter que olhar para você mesma, doutor, uau, e dizer, não vai ser Eu possível acho até agora. que eu fui um dos culpados por reduzir o grupo de oração para uma vez por dia. Né? Por aí. Por aí. Quando Atenção, você pessoal. Não, tem noção? não descontem no doutor. Não. Pelo contrário, nós nem estaríamos fazendo nenhum se não fosse ele. Ou era um ou era nenhum. Ou era um, ou era nenhum. É o pensamento de que você vai qualificar Isso. melhor a sua vida e você vai viver. Olha, por aí o povo tem grupo de oração uma vez por semana, vocês têm uma vez por Todo dia. dia. É uma bênção, meu Exatamente. É maravilhoso, um lugar Vida maravilhoso. gera vida. Esse é o aprendizado. Se eu disse, eu preciso viver. E a sua vida vai gerar vida em você. Ou seja, tem um tempo para você parar para conseguir ler um livro, ir numa praia com o Ítalo, viver, se amar. Ou seja, a vida gera vida verdadeiramente. E isso tudo ajuda numa cura, com a suplementação, com a alimentação. E esses dias eu provei do que o Senhor disse. Não teve nada ainda que eu, com muito esforço, a alimentação, a suplementação, né, não conseguisse fazer. E esses dias eu tive que verdadeiramente experimentar isso. Eu tive que olhar e estava ali com uma demanda enorme de gravações e me veio muito você. Eu olhei e disse, não estou conseguindo. Não posso fazer, não tenho como fazer agora. Você aceitar que não é possível. Você parar, descansar e ter a humildade de dizer, eu tenho fadiga crônica, trato, cuido, e nesse momento meu corpo está fadigado demais. Isso era um sábado e a gente foi Interessante. trabalhar lá em Fortim, na Nossa beira da Senhora. praia. Pronto. Precisa ir, precisa Aí ir. aí a vida Não, gera vida. você não entendeu. Isso era um sábado e o nosso trabalho a gente deixou de lado e foi pra Fortim. Entendi. E em Fortim fomos Não, tomar um banho de mar. Olha que interessante. Se você não soubesse que tinha essa condição, você ia ter ficado culpada, se Isso. sentindo culpada, e ia piorar a tua fadiga. E Entendeu? É um ciclo, Por né? quê? Porque foi o que eu falei, o que causa fadiga? Estresse. Tu ia se estressar mais e ia piorar a tua fadiga. Então, ao compreender a tua limitação, tu entende também que parar faz parte do tratamento. E aceitar Nossa. resignadamente é já um suplemento. que coisa. Ou seja, Entendeu? carregar a cruz no amor, E entender a minha história, e que a obra, ela passa por nós, mas não é nossa. não é nossa. É isso. Como é que Meu chama, Deus doutor, do céu, aquela coisa do- autoconhecimento total. Do ciclo de alimentação positiva, tem algum termo desse aí, que uma coisa, né? Uma coisa leva a outra, Leva a que outro, leva que a leva a outra. outro, que leva a outro. E isso vira um ciclo, Uma né? retroalimentação. Retroalimentação, exatamente. Exatamente, né? E essa capacidade, é por isso que é importante essa educação em saúde, né? Cada um aprender a reconhecer quais são seus limites, se quem está aqui assistindo o MagraCast se sentiu, né, abarcado, né, nessas queixas de fadiga, né? Uma das coisas que eu mais pergunto no consultório, talvez 2/3 ou mais dos meus pacientes, quando eu atendo, tem fadiga? Tenho fadiga. Né? E aí toda uma investigação vai ser feita. A gente vai avaliar tireoide, insulina, cortisol, como é que tá, se tem resistência à insulina, se tem deficiência de ferro, né? Que hoje é o mineral mais comumente baixo em mulheres, principalmente, né? Pelas perdas menstruais e tudo mais, né? Que é mais um fator que leva à fadiga, né? A tireoide, que eu tenho encontrado problema na tireoide em praticamente todo mundo, é impressionante como tá a maioria das pessoas com problemas tireoidianos, né? Então uma coisa que vai levando a outra realmente, né? Aí você, com fadiga em casa, sem saber o que é. Você aí, se estressa, não aí tem você, como. não, aí você acessa a internet e tá todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo, todo mundo crescendo, E todo você mundo. se sente incapaz. E você se sentindo pior dos piores. Exatamente. Mas sem saber que é fadiga crônica e que pode ser resolvido tirando umas coisas da geladeira. Isso. Não é isso? Exatamente. Eu atendi uma vez uma jovem, inclusive até missionária, né? E ela chegou pra mim, olha, eu tô com depressão, não tô bem na minha comunidade e tudo mais, né? E aí ela tinha classicamente uma fadiga crônica, um hipotireoidismo. Olha isso, Né? meu Deus. E aí a gente começou a tratar, porque ela não estava tratada até então, ela voltou na outra consulta com um sorrisão no rosto. Não, doutor, não tô mais em crise, não, tá tudo bem.
Graças Passou a Deus. anos em crise, achando que tinha que sair da comunidade dela, e não vivia direito as coisas dela, entendeu? Então, quantas pessoas estão achando que estão em crises de matrimônio, Sim. né? Sim. Casais que não estão bem porque não estão saudáveis. Então, é possível restaurar a tua família se tu restaurar a tua energia, né? Meu Se Deus, tu que bênção. então, casais que estão aqui que não estão bem, vamos avaliar como é que tá a parte metabólica orgânica. O amor, ele exige o corpo. Sem o corpo, Perfeito. não tem doação, né? Nós não somos anjos. Nós precisamos estar bem. Então, é um clamor que eu faço aqui, você que está assistindo aqui o MagraCast, né? Que sente fadiga, né? Não se conforme com esse resultado. Sabe o que é que acontece? Tá bom, doutor, não vou me conformar. Aí ela procura um médico, o médico, não, tá tudo bem com os seus exames, procura um psiquiatra. É um problema grave. Meu Deus do céu. Então, fica aqui que a gente, né, vou te ajudando com os meus conteúdos para te mostrar que não é bem assim. Se você não se sente bem, não importa o que os teus exames digam, você não está bem. E isso precisa ser tratado. Isso quando a pessoa não procura, isso quando a pessoa não procura um coach, né? Que fala pra ela que ela tá procrastinando. Isso, que o problema é dela. Imagina uma pessoa nesse grau de fadiga crônica, sem saber que tem. Loucura. Certo? Educada para ir lá e executar, ou seja, vai lá e é responsável, resolva, e alguém chegar para você e dizer, você está procrastinando, isso é preguiça. Não, é pra pessoa desistir, é pra ela olhar e... Meu Deus. Ter consciência do que tem, saber que aquilo é real, que tem tratamento, que você pode começar hoje, porque, como a gente está falando aqui, Exército de Deus, reze ainda mais pelo Dr. Ivan, porque se eu vivi os shows até hoje e continuo indo, foi exatamente porque nós começamos a ser acompanhados e começamos o tratamento, a alimentação, manipulados, senão não teria como. Não seria possível antes. Um ser humano com fadiga crônica, louvando, pulando, pregando 2 horas, viagens 15 horas, voo. Mas isso é resposta às minhas orações. Eu sempre pedi a Deus que trouxesse para perto de nós aqueles que fossem da vontade dele e que fossem sinal pra gente, né? E se, como a irmã Zélia falou, isso aqui é de Deus. E esse negócio que vocês fazem é de Deus. Por isso que ainda tá vivo. Só que pra gente conseguir fazer, precisou aparecer a sua figura e nos mostrar que a gente tava enganado. Nós estávamos enganados. Nós estávamos achando, doutor Ivan, enganados no sentido de achar, isso é até pecado, né? De achar que tudo era pela nossa força e a gente tinha que ter essa força, sabe? Quando você acha que tem que ter a força... É uma ingenuidade, né? Ingenuidade, Você acha que tem que ter a força. E aí a gente não consegue evangelizar e fica se punindo, sabe? Com qualquer um que tá em casa, que não consegue exercer o seu trabalho, fica se punindo, achando que é uma pessoa ruim, ou que é uma pessoa indigna, né? Que é menos, né? Mas tudo isso Ou seja, nós temos um corpo e precisamos cuidar desse corpo. Obrigação de quem? De cada pessoa. Então, o primeiro dom ou talento que Deus nos deu foi o nosso corpo. O que é que nós estamos fazendo com ele? Então, se por acaso alguém não se sente bem, ela precisa começar a olhar para o seu corpo e entender o que está errado, fazer uma leitura, um autoconhecimento e buscar uma ajuda para tratar o orgânico, o biológico, a parte biológica. E as outras coisas vão florescendo aos poucos. Tem muita gente, por exemplo, que quer ir para o céu, mas não mexe no meu prato. Não vou deixar o meu vício aqui, meus vícios. Então, assim, repito, não somos anjos, nós precisamos abandonar os vícios ruins. Aquilo que prejudica o nosso corpo vai prejudicar a nossa alma também. Não tem como, não. Uma coisa está conectada com a outra. Isso é interessante o senhor falar sobre isso, porque eu queria colocar exatamente essa pergunta, né? Se você acredita que a vida de oração, a vida de intimidade com Deus, ou seja, a sua vida espiritual, ela é também um caminho de cura física e emocional. Sem dúvida, porque estabelece as bases para... Vou dizer uma coisa aqui muito importante. Tá? Não se ergue um edifício sem as bases, sem os pilares. Tá? E esse edifício também pode ser a nossa santidade. Não existe nenhum santo sem um corpo.
né? Então, precisamos ter a justa estima. Não é nem amor demais, como o excesso de academia, como o Ítalo falou no início, mas também não é o desleixo. Não vou cuidar disso porque eu quero ser santo. Não vou olhar para o meu corpo. Não vou emagrecer, não vou ficar... Não. Isso não é nem cristão. Entendeu? Deus não teria nos dado um corpo se fosse assim, para ser cuidado. Né? Então, se nós queremos criar, e Deus nos deu para cada um de nós uma obrigação de tender à perfeição e à santidade. Isso é doutrina católica. Para essa perfeição é necessário mortificar a carne e salvar a carne também. Acho que é São José Maria que fala, né? Que santidade também é fazer o que deve ser feito hoje. Santidade é fazer o que deve ser feito, Deve ser hoje feito por hoje. amor a Deus, né? Isso inclui o cuidado com o corpo. E às vezes o que é que acontece? A gente não vai ter uma vida luminosa porque a gente ainda está preso num viciozinho de açúcar. No preguinho lá do cachorro, entendeu? Então assim, a gente não vai... isso. eu não vou ser santo. Por quê? Eu não consigo tirar o açúcar do meu café. Então tá bom. Realmente não vai ser santo desse jeito, não. Muita gente agora tá dizendo, uau, Então fica aí, né? eu não pensei que Então fica aí que eu tô tirando o meu. Eu não pensei que a santidade passava por tirar o açúcar, ou seja, o Parar açúcar de é um se vício. mimar. Se mimar. Né? Mudar o paladar, mudar a postura de vida. Às vezes você está tentando ler a palavra de Deus e está dormindo em cima da Bíblia. Exato. Exatamente. De exaustão. Não consegue. E repito, não é que a culpa seja sua, mas no momento em que você sabe o que tem que ser feito, você tem que tomar a decisão. Responsabilidade. Tem que tomar. Eu vou parar de me mimar, mesmo que vai ter recaídas, e a vida nossa é assim, altos e baixos, melhora, piora, essa é a vida de todos nós. Né? Mas tem que tomar uma determinada decisão, né, de Santa Teresa, de parar de se mimar. Né? E aí, para isso, existe todo um passo a passo. Não é simplesmente da tua cabeça, de qualquer jeito, com as informações que passam por aí. Né? Então, essa é a grande questão. Existe um caminho. Esse caminho é muito mais simples do que as pessoas imaginam, senão não seria possível. Se fosse complexo demais, as pessoas poderiam dizer o quê? É complexo demais, então não é para mim. Isso não é verdade. Esse caminho de saúde ele é acessível para qualquer pessoa em qualquer idade. Idade também não é desculpa. Entendeu? Então, está disponível, acessível a qualquer pessoa. Ninguém pode se desculpar. Ninguém pode se desculpar. E claro, vai ter pessoas que vão ter mais dificuldade que outras. Desafios específicos. Né? A individualidade de cada um. Mas tá aí. E o grande objetivo de a gente comunicar isso aqui no MagraCast, nas nossas redes sociais, é de fato conscientizar as pessoas de que elas não podem esperar que alguém venha fazer por elas o que elas têm que fazer por elas mesmas. A consciência do autocuidado, do amor próprio, da necessidade de assumir a dianteira da sua própria vida. Pessoas estão assim, assistindo televisão esperando que caia do céu a saúde. E agora com a internet, né? Esperando que alguém fale alguma coisa. Não existe aplicativo, e né? muda a vida saúde, né? Vem, quero 10 reais de saúde. Não existe. Não existe. Tem o contrário, né? Exatamente. O contrário tem. Tem um outro lá, alguma coisa, né? Tem outro lá, Né? Eu disse que o Silvio Santos ia lançar um, né? Era o Ai Ai. Eu sabia que ele ia vir com essa. Mas, é linda. Doutor Ivan, Esse tema, ele é maravilhoso. Eu vou lhe dizer, doutor, a gente passaria aqui, não era um dia não, era a vida. Ouvindo, aprendendo, como eu digo aqui, o tradutor da saúde, né, trazendo toda essa resposta. O mundo precisa tanto. Às vezes, o que pode nos curar é a pergunta certa e o que vem nos transformar é a resposta. Então, esse caminho é um caminho de amor próprio. É isso que eu vou compreendendo. E à medida do que você vai falando, eu vou vendo que a gente honra a Deus quando a gente verdadeiramente cuida do templo e morada que Ele nos deu. É até impossível dizer eu te amo, Deus, e eu te honro, Deus, sem olhar para este corpo, porque senão Ele não teria nos dado. Sem a gente se cuidar, sem a gente se amar, sem a gente se avaliar e perceber que é realmente uma decisão que só eu posso tomar, essa mudança. E verdadeiramente depois que você muda e entra nesse caminho, nessa conversão,
seu paladar muda. Uhum. Eu que vim de um paladar infantil e que sempre amei tudo que é doce, é sobrenatural ver que quando você começa este caminho, low carb, alimentação, suplementação, você não tem mais essa necessidade, porque verdadeiramente a alimentação vai lhe curando. Sim. Então, é perceber que a gente pode dizer, eu te amo, Deus, antes de tudo, nos amando e cuidando de nós. Então, muito obrigada por ser essa fonte de cuidado, de conhecimento, de inspiração, de direcionamento para a nossa vida. Repito, a gente pode até olhar na internet e milhares de pessoas dizendo, faça isso, faça dessa forma, faça dessa. Mas quando você não tem conhecimento de como fazer, Tudo se prejudica, né? E quando a gente tem o conhecimento, tudo se transforma. Sim. Bem, acho que vamos ter que terminar, né? Daqui a pouco tem Exército de Tem Deus. Exército de Deus. Agora eu quero convocar todo o Exército de Deus. Nós vamos colocar o link desse podcast lá no Exército de Deus para todo mundo poder vir, receber essa Deixa de ser graça. diretor, né? Não deixa. Receber essa É graça. dele, doutor. E eu quero pedir ao Exército de Deus, se você viu Deus aqui nessa conversa, eu tenho certeza que você viu, você sentiu Deus nessa conversa. Porque essa conversa aqui, ela me salvou, salvou a Aninha, salvou meu pai, salvou minha mãe, salvou a mãe da Aninha, salvou o irmão da Aninha, salvou a mãe do Samuca. Então, se você vê, sente Deus aqui, se você deseja beber dessa graça, compartilhe este conteúdo. Pega esse link que tá aqui. Você que é Exército de Deus, que já sabe compartilhar, aprendeu com a gente lá, tanta gente insistir. Mas você já sabe, compartilhe, mande para todos os contatos que você tem, suas listas de transmissão. Aquela que você fez para evangelizar, mande esse link para todo mundo, porque Isso é evangelização também. isso é evangelização. Como a Aninha e o Dr. Ivan falaram, a saúde da gente a gente deve a Deus. A gente vai prestar contas com Ele de como a gente cuidou do nosso corpo. É isso, me ajudem a chegar longe as pessoas que precisam conhecer a verdade e que precisam desse conteúdo para serem transformados, né? Ítalo e Aninha, agradeço enormemente terem vindo hoje. Eu sabia que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão bom. Eu acho que superou as minhas expectativas. Bendito seja Eu adorei Deus. participar. Eu amei, Acho que vai doutor. até mais na frente a gente pode marcar de Sim. novo, Com né? certeza, Pra gente sem conversar mais. Acho que nunca falta assunto, só falta tempo. É verdade. Vida longa ao MagraCast, gente, Vida longa. apaixonei. E também ao método, né? Que coisa maravilhosa, magra todo santo dia. Isso aí, pô, mexeu com o meu coração. E realmente, eu reforço o que o Itinho falou. O Exército de Deus, aonde tá, deixa rastro de amor. É uma coisa Amém, linda. amém. E é por isso que a gente diz, aonde você estiver, quem você for, você é Exército de Deus quando você não desiste de lutar e vencer em Cristo Jesus. Então, esse é um caminho de recomeço. Maravilha. Do mesmo jeito que eu me libertei dos medicamentos, enfim, tudo isso que a gente conversou aqui, você também, né, pode se libertar de tudo isso. E é forte porque a gente só consegue dizer, Senhor, eu te amo, se a gente ama o outro, gratuitamente. Então, compartilhar esse conteúdo é dizer, Senhor, eu te amo. E quero que todas as outras vidas também sejam alcançadas dessa forma. Amém. E recomecem a sua vida. Então, vamos compartilhar a família. Obrigado pelo convite, Tem também doutor o Instagram do doutor aqui, né? Com certeza. Não, do mesmo jeito que a gente começou. Foi assim. E sigam eles também. Quem não conhece, por acaso, o Exército de Deus precisa participar urgente, né? Amém, Jesus. Palavra do dia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a vocês. Este é o MagraCast, o seu episódio de saúde, de emagrecimento. Convido você também a deixar sua curtida, deixe o seu comentário. O que foi que marcou mais forte esse episódio? Sigam os perfis, siga o perfil da Ana Clara do Exército de Deus no Instagram para você também crescer espiritualmente. Eles têm um grupo de oração diário de segunda a sexta-feira, muito conteúdo na internet para enriquecer também a sua vida. Muito obrigado pela sua participação e compartilha com todo mundo. E até o próximo episódio. Tchau, coisas lindas.